Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 08. Ao amanhecer, a aldeia estava envolta numa névoa matinal. A densidade dessa névoa era simplesmente anormal. Era tão densa que não se conseguia ver a própria mão estendida. Haruhiro pensou que talvez, ao amanhecer, conseguiria ver a vila inteira. Que nada. Ele nem sequer conseguiu distinguir o esconderijo de Katsuharu, que ficava bem ao lado, e só percebeu a presença de Rock quando o cara lhe deu um chute nas costas. Nós vamos, Haruhiro. Venha conosco. Para onde? Vocês querem salvar a camarada que foi capturada por Forga, não é? Nós queremos derrotar Arnold. Não posso dizer que nossos interesses estejam perfeitamente alinhados, mas seria impossível para vocês resgatá-la sozinhos. Queremos toda a ajuda possível. Então, cooperem conosco. Façam isso e nós também ajudaremos vocês. Haruhiro não tinha objeções. Era exatamente o que ele queria ouvir, mas Arara não havia retornado, e ele não tinha ouvido nada sobre eles terem decidido o que fazer com ela. Então o que eles iriam fazer? Disseram que Haruhiro era o único que precisava ir junto por enquanto. Então, junto com Rock, que carregava Jetsu no ombro, Moyuji, o cavaleiro temido mais forte em serviço ativo, Suga, o sacerdote de cabelo raspado, e Katsuharu, formando um grupo de 5 pessoas e um animal. Eles abriram caminho através de uma névoa tão densa que não se conseguia enxergar mais do que alguns centímetros à frente. Havia muitos desníveis dentro da aldeia. O terreno estava bem marcado como uma trilha de animais, mas mal conseguiam ver os edifícios através da neblina, e não havia sinal de ninguém. No entanto, Haruhiro logo começou a sentir algum tipo de presença. Provavelmente Niaus. Aquelas criaturas felinas e macacas os observavam por trás da névoa. E não era apenas uma ou duas. Havia muito mais. O motivo disso ficou claro em breve. O instinto de Haruhiro estava correto. O prédio era 2 vezes mais alto que o refúgio de Katsuharu, com provavelmente mais de 3 vezes a fachada e a profundidade. Havia peles coladas nas paredes e no teto. E também Niaus. Niaus nas janelas, do lado de fora e no telhado também. Niaus por toda parte. Uma quantidade incrível deles. Todos os Niaus os observavam atentamente. Era bem assustador. Esta é a casa dos Niaus, ou algo assim? Haruhiro gaguejou. Esta é a morada de um tal de Setora, da casa de Shuro, respondeu Katsuharu. Esperem aqui. Se invadirem mais sem permissão, não há como prever o que pode acontecer. Deixem-me explicar o que vocês estão fazendo aqui. Vamos ter que esperar para ver como as coisas vão, né? Rock estava sorrindo. Moyuji pressionou o dedo médio da mão direita contra a ponte dos óculos sem dizer uma palavra. Na verdade, ele mal havia falado a manhã toda. Parecia estar de mau humor e estava sendo bastante óbvio quanto a isso. Ele sempre fica assim quando acorda, sussurrou Tsuga no ouvido de Haruhiro. Apesar de toda a arrogância que demonstra, ele é bem infantil, não é? Suga, disse Moyuji com uma voz assustadora. Eu consigo te ouvir perfeitamente. Aposto que sim, disse Tsuga, como se não fosse nada demais. Eu disse isso para você ouvir. Se eu não tivesse dito, estaria falando pelas suas costas. Moyuji estalou a língua e Rock deu uma gargalhada. Katsuharu aproximou-se da casa de Shuro Setora, que na verdade não era a casa dos Niaus. Imediatamente, todos os olhares dos Niaus se voltaram para Katsuharu. Se Haruhiro acabasse no centro das atenções daquele jeito, provavelmente pararia de se mover, mesmo que involuntariamente. Katsuharu continuou como se nada tivesse acontecido. No entanto, ele não chegou à porta. Antes que pudesse, a porta se abriu por dentro e alguém saiu. É um humano? Haruhiro percebeu. Esse é Shuro Setora? Nenhuma parte da pele do homem estava exposta, incluindo o rosto. Seu rosto estava completamente coberto com tecido, couro ou algum outro material nas cores escarlate e índigo. Ele tinha mais ou menos a mesma altura que Haruhiro, talvez, mas parecia grande. A verdade é que ele era grande, e o que o fazia parecer grande eram seus braços. Seus braços não eram apenas longos, eram grossos. Além disso, estavam envoltos em algo que parecia uma armadura de metal. Afinal, quem era Shuro Setora? Disse Katsuharu dando um passo para trás. Emba, hein? Aparentemente, aquele não era Shuro Setora. Emba permaneceu em silêncio, virando a cabeça 2 vezes para a direita e 3 vezes para a esquerda. Isso é meio assustador, sabe? Pensou Haruhiro. Emba. Katsuharu deu mais um meio passo para trás. A verdade é que tenho algo importante para discutir com Setora. Tem algo a discutir comigo, disse outra pessoa, colocando a cabeça para fora da janela do 2º andar. Essa pessoa também tinha a pele coberta com tecido escarlate e índigo e outros materiais. Mas em suas vestes havia uma grande abertura para os olhos, de onde 2 globos oculares espreitavam. O que é andarilho? Perguntou Setora. A julgar pela voz, era uma mulher. Nada de útil, tenho certeza. Que jeito de me cumprimentar, Setora, retrucou Katsuharu. Isso depois de eu ter passado todo esse tempo brincando com você quando você era só uma menininha. Isso só significa que você era um imprestável com muito tempo livre, mesmo naquela época. Nenhuma pessoa respeitável perde tempo brincando com pirralhos. De fato, não tenho nada a dizer sobre isso. Setora, Rock a chamou. Como assim? Ele já estava dispensando tratamento formal. Tenho um favor a lhe pedir. Eu me recuso. Setora recolheu a cabeça para dentro. Você é sempre tão grosseiro, Rock, disse Moyuji com desdém, suspirando e ajeitando a franja com os dedos enquanto olhava para a janela. Você, a adorável jovem lá em cima. Será que eu lhe permitiria nos presentear mais uma vez com um vislumbre de sua bela forma? Mesmo que por um instante. Por favor, permita-me oferecer um poema exaltando sua grandeza. Uau, o que foi isso? Ele está sendo meio assustador, pensou Haruhiro. Mas, para surpresa de todos, depois de um curto período, Setora colocou a cabeça para fora da janela novamente.
O que há com esse forasteiro? Ela perguntou, indagando. Será que o cérebro dele está cheio de larvas? Moyuji murmurou, viu? Agora eu a tenho. E então se virou para Setora com um sorriso. Shuro Setora, eu sou Moyuji, o cavaleiro temido mais forte em serviço ativo. Vim apenas para vê-la. Que sujeito bizarro, murmurou ela. Você prefere o comum? Perguntou Moyuji. Você não parece ser assim. Emba, livre-se dele. Antes mesmo que Haruhiro tivesse tempo de se surpreender, Emba atacou Moyuji. Se aqueles braços o atingissem, não havia como ele não morrer instantaneamente. No entanto, Moyuji pareceu ter previsto isso, esquivando-se do braço direito de Emba com um movimento fluido. Enquanto Emba desferia um golpe com o braço esquerdo, Rock se aproximou. Ele passou pelo braço esquerdo de Emba, chegando bem perto, e justamente quando Haruhiro se perguntava o que ele faria, inacreditavelmente, Rock envolveu os braços em volta do torso de Emba. Então ele se firmou e o ergueu. Viva! Gritou Rock. Ele o arremessou. Emba talvez não fosse tão grande, mas ainda era muito mais alto que o diminuto Rock. Considerando sua compleição física, ele devia pesar mais que o dobro do Rock. Mesmo assim, Rock conseguiu arremessar Emba com facilidade. Que força descomunal ele tinha! Emba se preparou para o pouso e se levantou rapidamente. Quando Emba tentou atacar Rock novamente, Setora gritou, pare. Emba, do jeito que você está agora, ele vai te quebrar. Me perdoe por não ter tido a capacidade de te tornar mais forte. Não, eu não tinha intenção nenhuma de quebrá-lo, de qualquer forma. Enquanto Rock lhe lançava um sorriso, Jetsu subiu em seu ombro. Este é um daqueles golems, né? Igualzinho ao Zemai do Pingo. Pingo, disse Setora. Vocês são conhecidos de Soma, não é? Nós pertencemos ao clã dele. Você sabe o que é um clã? Não sei. Mas posso imaginar. Emba me pega. Assim que Setora disse isso, Emba correu para debaixo da janela. Setora deu um salto ágil da janela, aterrissando no ombro esquerdo de Emba. Terei o prazer de ouvir o que você tem a dizer, mas primeiro deixe-me verificar uma coisa. Tem algo a ver com Arara? Acontece que Setora e Arara tinham praticamente a mesma idade e eram amigas de infância. Por ser a terceira filha de uma das 6 casas, a casa de Shuro, que mantinha uma tradição de necromancia, ela se associava a Arara, a filha mais velha da casa de Ninji, a mais importante das 4 casas samurais. Apesar disso, enquanto Arara era a herdeira de sua casa, Setora tinha 2 irmãs mais velhas e não era. Além disso, apesar de ter nascido em uma casa que praticava necromancia, ela se dedicou às habilidades do Zomitsu. Como era evidente ao olhar ao redor, eram os Niaus. Ela havia se tornado completamente viciada em Niaus, que eram criados principalmente pelos espiões Zomitsu da vila. Embora ainda criasse golems de carne como necromante, a maior parte de sua paixão era dedicada à criação e reprodução de Niaus. Então Setora era vista como um estorvo e uma mancha no bom nome da casa de Shuro. Haruhiro talvez tenha pensado, bem, qual é o problema? Mas provavelmente eles tinham suas próprias tradições, seu bom senso, seus padrões e todo tipo de outras coisas a considerar. Um era o herdeiro da casa de Niji, o outro era uma vergonha para a casa de Shuro. Isso fez de Arara e Setora um par bastante diferente em tempos passados. Mesmo assim, isso não significava necessariamente que os dois tivessem se distanciado. Que tola foi Arara, apaixonando-se por um fraco como Tatsuru, comentou Setora. Mesmo assim, eu sempre tive a sensação de que ela se desviaria do caminho certo. Se ela fosse o tipo de mulher capaz de ficar calada e herdar a casa de Niji, jamais teria me dado atenção. Eu também estava errado. Katsuharu deixou os ombros caírem. Eu deveria ter continuado como um andarilho e não ter me envolvido com Arara. Talvez eu tenha sido uma má influência para ela. Pode crer, andarilho, disse Setora com desdém. Você é a raiz de todo tipo de mal. Isso é muito duro. Tenho tentado refletir sobre minhas ações, sabe? É tarde demais. Se ela arrumar briga pessoal com Forgan, e isso causar um conflito na aldeia, eles não vão deixá-la escapar apenas trancada numa caverna. Podem muito bem cortar o cabelo dela e expulsá-la. Cortar o cabelo dela, os olhos de Rock se arregalaram. Espera aí, quão curto estamos falando? Eles não iriam raspar a cabeça dela, iriam? Este curto, eu diria. Katsuharu apontou para os ombros. Quando as mulheres da aldeia completam 6 anos, elas deixam o cabelo crescer. Isso significa que uma mulher de cabelo curto não é considerada membro da aldeia. Tipo um corte Chanel, né? Rock assentiu. Ficaria muito bem nela. Bem, tudo fica bem na Arara. Deixando isso de lado, o que eles estavam fazendo visitando Setora, o necromante que dominava os Nyaya, numa situação em que isso poderia acontecer com Arara? Haruhiro mais ou menos tinha desvendado o mistério. Era exatamente como ele havia imaginado. Não esperava essa história do corte de cabelo, disse Rock. O fato dela ter sido deserdada e expulsa era mais ou menos esperado. De qualquer forma, ainda vamos vingar Tatsuru. Preciso da sua ajuda com isso, Setora. Forgan tem um mestre de feras Goblin chamado Onça, e ele está mantendo muitos Niaus, sabe? É preciso lutar contra Niaus com Niaus. Não tenho a quem recorrer para conseguir ajuda. Era verdade, essas criaturas Nyaya eram problemáticas. Ainda não estava claro o quão eficazes eram em combate, mas pareciam excessivamente ágeis, capazes de se esconder e se mover silenciosamente. Sem dúvida, haviam sido treinadas para alertar seu treinador caso detectassem inimigos. Isso significava que poderiam ser dispostas em rede. Se o oponente estivesse operando uma rede de segurança Nyaya, não teria outra escolha senão tentar romper à força. Isso significava que mesmo que conseguissem encontrar o paradeiro de Forgan, localizar Arnold ainda seria difícil. O mesmo valia para encontrar Mary, que estava sendo mantida em cativeiro. Obviamente, seria praticamente impossível resgatar Mary sem fazer barulho. Quantos Niaus Forgan tem? A expressão de Setora era completamente indecifrável, e seu tom brusco mal mudou. Talvez 10, talvez 20. Rock ergueu as 2 mãos, inclinando a cabeça para o lado. Não faço ideia. Eu guardo um total de 124 Niaus.
Destes, 82 são utilizáveis. Eu diria que o inimigo tem, no máximo, uns 30, disse Katsuharu, acariciando o queixo. Mas isso é só uma intuição, então pode não ser confiável. De fato, não posso confiar nisso. Setora bufou. Mesmo assim, duvido que tenham mais do que o dobro disso. Se for só isso, meus niaus podem mantê-lo sob controle. Você faria isso por nós, disse Rock, com a alegria estampada no rosto. Eu me recuso. Sério? Parecia que as coisas estavam caminhando para você concordar em fazer isso agora mesmo. Isso foi fruto da sua imaginação. Para começar, haveria algum mérito da minha parte em fazer isso? Eu poderia perguntar o mesmo a vocês. Deixando o andarilho de lado, o que vocês, forasteiros, têm a ganhar ajudando Arara com sua vingança inútil? Eu me apaixonei por ela, então é isso, disse Rock. Dizer o quê? Eu me apaixonei pela Arara. Se a mulher por quem me apaixonei está arriscando a vida para alcançar algo, eu preciso estar disposto a correr 1 ou 2 riscos por ela. Você acha que se fizer tudo isso por ela, a mulher em questão também vai se apaixonar por você? Você está perdendo seu tempo. Por que isso faria a Arara se apaixonar por mim? Quase não passou tempo desde que a Tatsuru morreu. Isso nunca aconteceria. Isso está fazendo cada vez menos sentido, esbravejou Setora. Então, por que você está fazendo isso? Eu já te disse, é porque me apaixonei por ela. Vou realizar o desejo da mulher que amo. O que acontecer depois disso não importa. Entendo, respondeu Setora bruscamente. Você é um completo idiota. Não, todos vocês devem ser idiotas. Agradeceria se você não me colocasse no mesmo patamar que ele, disse Moyuji, apontando para Rock. Esse homem pode ser um tolo, mas eu definitivamente não sou. Isso mesmo. Rock se espreguiçou um pouco e passou o braço em volta do ombro de Moyuji. Eu posso ser um idiota, mas meus camaradas só estão se divertindo vindo junto. Não é, Moyuji? Você poderia me soltar? Odeio ser tocada por outros homens. De certa forma, talvez sejamos até piores que o Rock. O sorriso de Tsuga era tão tranquilo que chegava a ser assustador. Tanto faz. Setora suspirou levemente. Mesmo que vocês tenham um motivo, eu não tenho nenhum. Se Arara for expulsa da vila, ela poderá viver livremente. Vingança é inútil. Digam àquela tola que ela deve esquecer Tatsuru de uma vez por todas e... Um acordo. Haruhiro explodiu. Ih, rapaz. Ele não conseguiu se conter e acabou falando. Haruhiro olhou para Rock, Moyuji, Suga e Katsuharu. Nenhum deles tentaria impedi-lo. Bem, parecia que ele estava encurralado. Teria que terminar o que havia começado a dizer. Podemos fazer um acordo? Perguntou Haruhiro. Podemos te dar algo em troca da sua ajuda. Se fizermos isso, você também ganha algo com isso. Você acha que é capaz de me oferecer o que eu quero? Perguntou Setora. Isso, não tenho certeza. Dependeria do que seja. Se eu tivesse que escolher uma palavra para isso, seria material. Material. Espera aí. Para quê? Os golems, começou Setora, dando um tapinha na cabeça de Emba, são feitos costurando partes de cadáveres. Quanto mais recente a morte, melhor, dizem. Mas, na verdade, aparentemente eles nem precisam vir de mortos. Eu ainda não experimentei, mas ouvi dizer que existem métodos para usar partes de vivos. Então, basicamente, o que você está dizendo é, me dê uma parte do seu corpo, perguntou Haruhiro. Um braço. Setora examinou Haruhiro de cima a baixo com olhos terrivelmente frios. Eram os olhos de alguém avaliando um produto. Não, é apenas um experimento. Então posso deixar você ir com apenas um globo ocular. Ora sim, acho que um globo ocular servirá perfeitamente. Será algo com que você poderá brincar. Só para você saber, explicou Tsuga calmamente, se ela arrancar seu braço ou seu globo ocular, magia da luz não poderá trazê-lo de volta. Nem mesmo um xamã deveria ser capaz de fazer isso. Não é óbvio. Moyuji pressionou a ponte dos óculos com o dedo médio da mão direita, soltando um leve suspiro. Parece que não temos escolha. Vamos desistir dos niaus. Nosso objetivo opcional será mais difícil, mas o principal ainda é possível. Ah, é? Rock franziu a testa. Que pena, né? O objetivo opcional. Era isso que ele pensava? O objetivo de Haruhiro e seu grupo, resgatar Mary. Bem, Moyuji talvez estivesse certa. Se conseguissem confundir os niaus, seria viável Haruhiro usar furtividade para se infiltrar em território inimigo, resgatar Mary e fugir. Se quisessem fazer algo contra a rede de segurança Niaia inimiga, precisariam absolutamente de Setora e seus niaus. Haruhiro desembainhou sua adaga com a guarda. Tentou levá-la até o próprio olho, mas não tinha certeza se conseguiria fazê-lo corretamente. Setora estava sentada no ombro de Emba. Desculpe. Haruhiro aproximou-se de Emba, oferecendo primeiro o cabo da adaga. Você poderia usar isso para fazer? Se eu tentar fazer sozinho e estragar tudo, será um desperdício. Vou ficar o mais quieto possível. Se possível, prefiro que você fique com o olho esquerdo. Porque eu sou destro, entende? Se você pudesse fazer isso rapidinho, eu ficaria muito agradecido. Os olhos de Setora se estreitaram ligeiramente. Você está dizendo que vai fechar o acordo? Sim, disse Haruhiro. Ah, certo. E Suga-san, quando ela terminar, cure o ferimento, por favor. Eu consigo fazer isso. Suga ainda sorria. O rapaz claramente havia alcançado a iluminação. Você está bem com isso? Katsuharu pareceu um pouco perturbado. Não estou bem com isso, mas é só um olho, não os dois, então tudo bem, tanto faz, disse Haruhiro. A vida do meu camarada está em jogo. Quero aumentar nossas chances, mesmo que seja só um pouco. Se eu não fizer tudo o que puder e depois me arrepender, não vou gostar, sabe? Rock e Moyuji se entreolharam. Esse cara é um idiota, deviam estar pensando. Ele era um idiota? Era difícil dizer.
Seja como for, ele já tinha dito tudo o que precisava dizer. Havia algo que ele podia fazer para alcançar o objetivo deles. Então ele ia fazer. Haruhiro não estava exatamente com a cabeça no lugar naquele momento. Ele não estava pensando muito sobre isso. Sentia que ficaria com medo se pensasse, então estava deliberadamente evitando pensar. Guarde isso. Setora saltou agilmente do ombro de Emba, desembainhando a espada curta e fina que carregava na cintura. Estou mais acostumada a usar minha própria lâmina. Tem certeza absoluta disso? Pode ir. Haruhiro guardou a adaga na bainha, pigarreando. Então, devo me curvar? Para ficar na altura certa. Ou devo me agachar? Sentar. Certo. Ok então. Haruhiro estava sentado com os joelhos dobrados à sua frente. Ele não se sentia tão tenso, nem com medo. Essa sensação durou apenas até Setora se agachar e abrir seu olho esquerdo com a mão esquerda. Ai meu Deus! Sério? Ela vai mesmo fazer isso? Vai doer? Aposto que sim. A adaga fechou-se. Anda logo. Acaba logo com isso. Haruhiro prendeu a respiração. Logo em seguida, ela inseriu a faca entre o globo ocular e a órbita. O que ele sentiu não foi exatamente dor, mas uma intensa sensação de que havia um corpo estranho ali. A dor certamente veria. Ele fez uma careta involuntária. Aquilo devia ter feito a lâmina cortar algo. Ele ouviu algo como um pequeno estalo e então veio a dor. Depressa, depressa, faça isso, faça isso, faça isso, ele gritava internamente. Hein? Por quê? Setora recuou a lâmina. Pode esperar. Haruhiro piscou. Sentiu uma dor no olho esquerdo. As lágrimas começaram a escorrer. Você tem coisas para fazer, não é? Posso pegar o material quando você terminar. Setora virou-lhe as costas. Eu cuido dos niaus do Forgan. Pode ter certeza. Meus niaus jamais perderiam. Haruhiro fechou o olho esquerdo com força, pressionando-o acima da pálpebra. Droga, doía. Obrigado. Vou receber meu pagamento. Não precisa agradecer. Dito isso, Setora entrou no prédio junto com Emba. Suga deu um tapinha no ombro de Haruhiro. Você quer que eu cure isso? Por favor. Ora, tudo correu exatamente como eu esperava, sussurrou Moyuji triunfante, mas Haruhiro achou que aquilo era absolutamente mentira. Bem, seja como for, está tudo bem, né? Rock piscou para Haruhiro. Talvez Haruhiro devesse piscar de volta, mas seu olho esquerdo ainda não havia sarado. Então ele não tinha certeza se conseguiria fazer isso, e também não queria. Katsuharu ergueu os óculos de proteção até o topo da cabeça, cruzando os braços. Agora só falta o Arara. No fim, a leitura que fizeram da situação pode ter sido otimista demais. Em meio ao nevoeiro, 4 homens avançaram carregando uma liteira. Embora fosse chamada de liteira, era uma bem simples. Apenas uma tábua retangular com 2 longas varas embaixo. Uma mulher vestida com uma túnica rústica de tecido cru estava sentada sobre a tábua. Ou melhor, estava sendo forçada a sentar-se ali. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, e as cordas em volta de seu pescoço, peito, quadris e coxas estavam firmemente presas às varas. Do jeito que estava amarrada, ela não conseguia se mexer. Se fizesse um movimento descuidado, provavelmente se estrangularia. A mulher estava sentada com as costas eretas, mas o rosto voltado para baixo. Seu cabelo era curto. Não o haviam cortado apenas na altura dos ombros, tinham ido até um pouco abaixo das orelhas. Haruhiro, que estava escondido em uma colina na sombra das árvores, observando os acontecimentos, imaginou que tudo aquilo devia estar afetando bastante. Ele não sabia exatamente o quanto, mas supôs que devia ser um choque. Afinal, mesmo para Haruhiro, que não conhecia tão bem a situação, sua primeira impressão ao vê-la foi: eles decolaram muito mais do que eu imaginava. E mesmo que isso não fosse um problema, já que seu cabelo cresceria de novo, ela ainda estava sendo banida e expulsa de sua aldeia. A liteira seguiu para o oeste, cada vez mais para o oeste. De acordo com as informações que Setora havia reunido usando seu niaus, era ali que Forgan havia acampado. Os homens que carregavam a liteira certamente sabiam disso. Aliás, no momento em que a liteira deixou a aldeia sem sequer uma despedida, os aldeões se prepararam para a batalha. Não estavam se preparando para atacar. Estavam reforçando suas defesas. Era uma postura que dizia: se vocês vão vir, venham. Embora cautelosos com um possível ataque de Forgan, também tentavam comunicar: não temos intenção de começar nada por conta própria. Outro dia, um grupo atacou Forgan, e esse grupo incluía pessoas desta aldeia, mas isso não representava de forma alguma a vontade da aldeia. E na verdade não tinha nada a ver conosco. Era isso que a aldeia estava tentando dizer. Arara não era mais Niji Arara. Agora que havia sido deserdada pela casa de Niji, ela era simplesmente Arara. A irmã mais nova da atual chefe da casa tinha 2 filhas, e parecia que a mais velha delas havia se tornado herdeira da casa de Niji. Ao ouvir isso, Haruhiro ficou surpreso. Será que é tão simples assim? Sendo a filha mais velha da casa de Niji, a principal das 4 casas samurais, ele tinha certeza de que não diriam simplesmente que ela não prestava e a trocariam por outra pessoa. Além disso, Arara era filha do chefe da casa por sangue. Haruhiro esperava de forma um tanto arbitrária que sua mãe a acobertasse e que ela saísse impune. Ele estava muito enganado. A aldeia estava expulsando Arara sozinha, sem nenhum de seus pertences. Isso era praticamente uma sentença de morte. Haruhiro e os outros planejavam se reagrupar assim que Arara fosse libertado, para então tentar derrotar Arnold e resgatar Mary. No entanto, agora que isso estava acontecendo com Arara, seus planos foram interrompidos. Até onde iria a liteira que transportava Arara? Eles não a entregariam a Forgan, entregariam?
Os habitantes da aldeia pareciam orgulhosos, então não tentariam apaziguar Forgan daquela maneira. Ou pelo menos era o que Haruhiro esperava, mas não podia afirmar nada com certeza. Seja como for, quando alguém ocupava uma posição de liderança na aldeia, como a chefe da casa de Niji, essa pessoa podia até mesmo rejeitar a própria filha se a considerasse uma ameaça para a aldeia. Era fácil condenar isso como cruel, frio e desumano. Mas se a chefe da casa demonstrasse misericórdia por afeto pela filha, e isso, por sua vez, colocasse a aldeia em perigo, ela enfrentaria mais do que apenas condenação. Quaisquer que fossem seus verdadeiros sentimentos, ela poderia ter sido forçada a agir dessa forma devido à sua posição como chefe da casa. Isso é ruim. Haruhiro não conseguia ver a liteira de sua posição. Eles estão chegando muito perto de Forgan. Ele conseguia prever duas direções principais para o futuro. A primeira era que os homens deitariam a liteira antes de entrarem em contato com Forgan. Nesse caso, bastaria recolher Arara imediatamente. No entanto, na segunda possibilidade, aquela em que eles entrassem em contato com Forgan, essencialmente isso se tornaria difícil. Parecia improvável, mas se a aldeia tivesse contatado Forgan de alguma forma, e houvesse um acordo para entregar Arara, seria pior. Haruhiro caminhou rapidamente ao longo do topo da colina, indo cada vez mais para o oeste. Esta colina ficava ao norte do percurso que a liteira havia feito. Forgan estava acampado ao oeste-noroeste dali, num local onde o terreno era relativamente plano, e a liteira realmente parecia estar indo naquela direção. A liteira se movia bem devagar, então ele podia contorná-lo sem muita pressa. Apesar de si mesmo, ele acabou pensando em Mary. E em Hanta também. Maldito seja você, Hanta. Agora não. Ele afastou esses pensamentos da cabeça. A neblina tinha ficado mais densa. Ele não chegou a ver, mas achou que notou algo se movendo à sua esquerda. Nyaya, talvez? Será que estava imaginando coisas? Haruhiro quase parou, mas repensou a ideia e acelerou. Aos poucos, ele conseguia ouvir lobos uivando. Ele teve um pressentimento muito ruim sobre isso. Porque nada nunca dá certo. Isso fez querer reclamar um pouco. Não que ele tivesse alguém para ouvi-lo, ou alguém para quem ele realmente diria isso. Ele havia terminado aquela colina. A liteira ainda estava fora de vista. Haruhiro desceu a encosta. Ele realmente sentiu algum tipo de presença. Teria sido encontrado por Nyaya que o seguia? Deveria verificar isso? Não, ele precisava se apressar agora. Para o oeste. Não tinha problema se seus passos fizessem algum barulho. Para o oeste. O terreno do Vale dos Mil tinha trechos de solo úmido e pedras escorregadias aqui e ali, e quase nada era plano. Em alguns lugares havia árvores caídas cobertas de musgo, umas sobre as outras, e buracos profundos como cortes por toda parte. Era estranhamente difícil caminhar ali, mas ele já havia se acostumado. Para o oeste. Ele viu a liteira. Em algum momento pareceu que ele o havia ultrapassado. A liteira agora seguia em direção a Haruhiro. A neblina ainda não dava sinais de dissipar. Ele provavelmente conseguia enxergar menos de 100 metros ao seu redor, mas o céu estava levemente azulado. Ele também conseguia distinguir a posição do sol. Talvez fossem 10 horas da manhã. De acordo com o mapa rudimentar que ele havia memorizado previamente, havia uma formação de terreno semelhante a uma pequena ravina a cerca de 1 quilômetro dali. Se eles atravessassem aquele vale, chegariam ao acampamento de Forgan. A liteira iria parar antes da ravina ou não? Esperando que desse certo, Haruhiro continuou em direção ao oeste, tomando cuidado para não ser visto pelos carregadores da liteira. Ah, mas... Não, isso não era imaginação dele. Ele provavelmente estava sendo monitorado pelos Niaus. Quando ele ouviu de repente o grito baixo e agudo de algum animal, seu coração disparou. O quê? Seria um Nyaya? Avançando com passos nervosos, ele encontrou um Nyaya preto segurando um Nyaya listrado e mordendo sua garganta. O Nyaya listrado se debatia e resistia, mas estava fraco. O Nyaya preto olhou para ele. Os dois tinham aproximadamente o mesmo tamanho, mas o Nyaya preto tinha uma clara vantagem. Não demorou muito para que o Nyaya listrado ficasse mole, momento em que o Nyaya preto abanou o rabo enquanto abria a boca como se fosse miar, mas nenhum som saiu. Isso era chamado de miado silencioso e aparentemente era uma forma de sinalizar, sou um amigo. Seria um dos Niaus de Setora? Ele ouvirá dizer que alguns Niaus podiam usar um miado silencioso para enganar humanos, então não tinha certeza. Também ouvirá dizer que um tratador de Niaus conseguia perceber um miado silencioso falso, mas isso estava além da compreensão de Haruhiro. O Nyaya negro desapareceu na névoa. Por ora, Haruhiro teria que presumir que estava do seu lado. A liteira continuava avançando. Não iam parar? Não. Não davam nenhum sinal disso. Haruhiro chamou uma voz atrás dele. Ele desejava que as pessoas não o surpreendessem dessa maneira. Olhando para trás, era Kuro. Ele estava agachado, fazendo um gesto com a mão. Quando Haruhiro se aproximou, Kuro sussurrou em seu ouvido. Boas notícias ou más notícias? Qual você quer ouvir primeiro? Certo, vamos começar com as boas notícias. Não há. Kuro sorriu maliciosamente. Nenhuma boa notícia. Então não haja como se houvesse. Qual é a má notícia? Parece que Forgan percebeu a entrega vinda da aldeia. Eles estão em movimento. Sim, eu tinha a sensação de que seria esse o caso, disse Haruhiro sombriamente. O plano é ficar de tocaia na entrada do desfiladeiro, disse Kuro. Assim que pegarmos o pacote, vocês podem ir roubar o tesouro. Desculpe pelo transtorno, e obrigado. Kuro deu um tapinha leve no ombro de Haruhiro e em seguida fez o sinal de vai. Haruhiro assentiu com a cabeça. Estava começando. Devido à punição mais severa do que o esperado imposta por Arara, eles não tiveram tempo suficiente para se preparar adequadamente. Haruhiro estava inseguro, mas eles teriam que seguir em frente. Ele seguiu Kuro. Começou a sentir um tremor no peito. Precisava ter cuidado para não ficar muito tenso. Mesmo que não houvesse muito tempo, não podia agir de forma impulsiva. Precisava pensar o máximo possível e, então, escolher a melhor opção. O tempo pareceu passar mais rápido de repente.
chegaram ao desfiladeiro num instante. O desfiladeiro era um vale, talvez com cerca de 20 metros de largura, entre encostas íngremes ao norte e ao sul. Os lados norte e sul eram ambos densamente arborizados, oferecendo muitos esconderijos. Rock, Moyuji, Kajita, Suga e Sakanami já estavam no lado norte, enquanto Yumi, Shihoru, Kuzaku e Katsuaru estavam posicionados no lado sul. Setora e Emba estavam em outro lugar, dando ordens aos Niaus. Kuro, naturalmente, foi se juntar aos Rocks, e Haruhiro seguiu na direção de onde Yumi e os outros estavam. Yumi foi a primeira a avistar Haruhiro e acenou para ele. Shihoru, Kuzaku e Katsuaru também pareceram tê-lo notado. Haruhiro se agachou ao lado de seus companheiros. Acho que provavelmente acabaremos resgatando Arara-san por aqui. Miau. Yumi assentiu com a cabeça, mordendo o lábio inferior. Certo. Kuzaku estava sentado imóvel, fazendo o possível para que sua armadura não fizesse barulho. Ele já estava usando seu capacete. Seu escudo também estava em suas mãos. Da nossa parte, Shihoru sussurrou. Depois de resgatarmos a Arara-san, a Mary será a próxima? Sim, disse Haruhiro. Os Rocks e o Arara-san vão começar uma briga com Forgan. Nós os apoiaremos enquanto procuramos por Mary. Vai depender da situação, mas talvez seja melhor que o resto de nós sirva de isca enquanto você entra sozinho, Haruhiro-kun, disse Shihoru timidamente. Verdade. Se for isso que fizermos, Shihoru, contarei com você. Shihoru assentiu com a cabeça, sem sequer perguntar o porquê. Entendi. É claro que se ela pedisse uma explicação, ele a daria. Mas era muito reconfortante saber que ela não precisava. Ele não queria depender demais de Shihoru, e não tinha intenção de depender completamente dela, mas ter um segundo pilar que pudesse apoiar o grupo faria muita diferença. Os lobos uivaram. Eles não estavam longe daqui. Ele mal conseguia distinguir a liteira. Parou. Ainda faltavam quase 100 metros até o barranco. De fato, Katsuaru limpou os óculos de proteção com o dedo. A liteira começou a avançar novamente. Se os homens simplesmente a deitassem ali, tudo ficaria muito mais fácil, mas não havia como as coisas serem tão práticas. Nesse ponto, tanto os Rocks quanto o grupo de Haruhiro eram hóspedes indesejados na vila. Provavelmente nunca mais conseguiriam entrar. Mesmo assim, na medida do possível, queriam evitar qualquer ato de hostilidade aberta contra a vila. Se a vila enviasse perseguidores atrás deles, os aldeões conheciam o Vale dos Mil como a palma da mão, então isso os tornaria mais do que apenas um incômodo. Era por isso que, por mais frustrante que fosse, não podiam atacar a liteira para salvar Arara. Tinham que esperar. Até que a situação mude, basta esperar. Eles estão aqui, sussurrou Yumi. Feras. Elas estavam correndo pelo vale naquela direção. Lobos? Era uma matilha de lobos negros. As rochas ainda não haviam se movido. Katsuaru colocou a mão no punho de sua espada. Era difícil respirar. Parecia que algo estava pressionando seu peito. Os lobos negros uivaram, um após o outro. O líder da matilha já estava a 2 ou 3 metros da liteira. Os homens finalmente largaram a liteira. Com as armas em punho, começaram a recuar. Agora deve estar tudo bem. Katsuaru saiu correndo. Embora parecesse um pouco prematuro, Katsuaru vinha se contendo até agora, mesmo estando extremamente preocupado com sua sobrinha. Era difícil culpá-lo. Agora que um deles havia se movido, os outros tiveram que segui-lo. Quando Haruhiro acenou com a mão e deu o sinal, Kuzaku saltou e Yumi o seguiu. Haruhiro ficaria na retaguarda, protegendo Shihoru por enquanto. Os Rocks agiram em resposta a Haruhiro e aos outros. Kajita foi quem liderou o ataque. Horrin! Kajita soltou um grande grito de guerra. A matilha de lobos negros estremeceu, parou abruptamente e, em seguida, todos olharam em uníssono para a encosta norte. A essa altura, o restante dos rochedos já havia se dispersado e não estava mais à vista. Katsuaru dirigiu-se diretamente para a liteira, gritando, vocês, para os homens que ainda não tinham se virado. Forga está vindo. Recuem. Seu vagabundo, gritou um dos homens de volta enquanto se virava. Da próxima vez que eu vir sua cara, você vai virar ferrugem na minha lâmina. Um após o outro, os outros 3 também fugiram. Não, eu não caí tão baixo a ponto de ser derrubado por alguém como você. Katsuaru correu até a liteira, cortando com sua katana as cordas que prendiam Arara. Arara, você está bem? Sim, tio. Sinto muito que você tenha tido que fazer isso por mim. Sim, eu tinha que ajudar minha querida sobrinha. Katsuaru ajudou Arara a se levantar e lhe entregou a segunda katana que carregava com bainha e tudo. Se falharmos em seu objetivo agora, não restará nada além de arrependimentos. Vingue-se de Tatsuru, Arara. Se isso a satisfizer, você poderá encontrar outro amor ou 2 depois disso. Eu não vou. Arara sacudiu a bainha de sua katana. Encontrar um novo amor. Matarei o assassino de Tatsuru com minhas próprias mãos e permanecerei leal a ele. Esse é o meu único desejo. Rock tinha dito que não queria nada em troca, então talvez estivesse tudo bem. Mas quando Haruhiro ouviu Arara declarar isso tão claramente, sentiu um pouco de pena do rapaz, mesmo que não fosse da sua conta. Os lobos negros corriam pela encosta para atacar Kajita. Haveria mais algum? Havia. Orcs. Mortos-vivos. Cada vez mais deles, vindos de além do vale. Apareça, Arnold! Gritou Arara desembainhando sua katana, mas parecia ter dificuldades para se mover. Tinha que ser o Rob. Quando a conheceram, ela usava um casaco e calças de montaria, muito parecido com o de Katsuaru, mas agora vestia um kimono que ia até os tornozelos, amarrado firmemente com um obi. Aparentemente era tão restritivo quanto parecia, porque Arara de repente gritou, argue, e fez um corte vertical na bainha. Isso serve.
É verdade, sem dúvida era mais fácil entrar agora, mas ela parecia não estar usando calças por baixo. Então Haruhiro não sabia se devia pensar que ela estava muito exposta ou que, mas isso não importava muito. Sem descer toda a encosta, Haruhiro e seu grupo seguiram para o oeste. O vento soprava. O nevoeiro de repente adensou-se. Em pouco tempo, a visibilidade reduziu-se a menos de 10 metros. Yumi colocou uma flecha em seu arco. Havia algo mais à frente. Um orc, ó luz, ó lumiaris. Kuzaku ergueu sua lâmina negra, fazendo o sinal do hexagrama no centro da guarda da espada. Conceda a luz da proteção à minha lâmina. Instantaneamente a lâmina negra começou a brilhar. Era o feitiço de magia de luz do paladino, sabre. A luz de lumiaris afiava o fio da espada de um paladino, gravada com o hexagrama. Aquela luz ofuscaria qualquer um que a olhasse diretamente de perto, e tinha outro efeito importante. Quando a espada brilhava daquela forma, ela realmente se destacava. Uau! Quando Kuzaku ergueu sua espada e avançou, os inimigos se reuniram, como mariposas atraídas pela chama. Não se metem mais do que pode suportar. Haruhiro queria gritar para ele, mas se conteve. Esse era o papel de Kuzaku. Kuzaku, com sua armadura pesada, era o único capaz de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Haruhiro e os outros tinham outras tarefas a cumprir. Obviamente, torcer por Kuzaku não era uma delas. Enfim, eram 3 orcs. 3 orcs inteiros espancando Kuzaku. Kuzaku desviou a katana de um orc com bloqueio. Quá! Ele usou golpe poderoso para repeli-los. Empunhando sua espada com vigor, ele tentou fazer os orcs recuarem. Os orcs eram tão altos ou mais altos que Kuzaku, e muito mais fortes também. Eles estavam tentando cercar Kuzaku e espancá-lo até a morte. Parecia que ele seria esmagado em pouco tempo, mas Kuzaku resistiu. Além disso, ele estava longe de ser levado ao limite. Kuzaku previa a força e o ângulo dos ataques em um instante, decidindo com precisão se deveria bloquear com o escudo, esquivar ou absorver o golpe. Em uma luta de 3 contra 1, Kuzaku praticamente não tinha chance de contra-atacar, mas por outro lado, isso também significava que ele podia se concentrar totalmente na defesa. Se tudo o que ele precisava fazer era se proteger, Kuzaku sabia muito bem como fazê-lo. Quando um oponente se defendia com confiança, derrotá-lo era difícil até mesmo para os guerreiros mais experientes. Escuridão. Shihoru parou para invocar escuridão, o elemental. Haruhiro moveu-se para a esquerda de Kuzaku, enquanto Yumi foi para a direita. Ele não queria deixar Shihoru sozinha, mas não havia nada que pudessem fazer quando eram apenas 4 pessoas. Estava tudo bem, porém, Kuzaku impediria o inimigo, acontecesse o que acontecesse. Yumi disparou uma flecha a curta distância. A neblina impedia que ela visse, muito menos acertasse, alvos distantes. Mas se chegasse tão perto, não seria tão fácil errar. Parecia que ela tinha atingido um dos orcs. Onde exatamente não estava claro. Haruhiro, por sua vez, estava usando furtividade para se mover atrás dos orcs. Kuzaku estava atraindo a atenção deles, e Yumi também estava em seu campo de visão. Graças a isso, eles não haviam notado Haruhiro. Mais inimigos? Ainda não há sinal deles. Haruhiro se posicionou atrás dos orcs. A armadura de cobre que usavam parecia fina e leve, mas os protegia firmemente até o pescoço. Provavelmente era de boa qualidade. Eles também usavam protetores como cotoveleiras, joelheiras, caneleiras e manoplas, e embora seus capacetes fossem do tipo que deixavam o rosto exposto, suas cabeças estavam bem protegidas. Eles eram mais de 20 centímetros mais altos que Haruhiro. Seus corpos eram a própria imagem da saúde. Era fácil perceber o quão fortes eram. Pense, pense, pense. Pense rápido e chegue a uma conclusão. Não parecia que ele conseguiria finalizá-los com um golpe pelas costas. Era muito provável que o ataque da aranha terminasse em fracasso. O que significava? Haruhiro desferiu um chute voador nas costas do orc A. O orc que estava à sua direita do ponto de vista dele e à esquerda do ponto de vista de Kuzaku. Quando o orc A quase caiu para frente, sem conseguir manter o equilíbrio, Kuzaku gritou Ha e usou golpe poderoso. O orc do meio, orc B, tentou proteger seu camarada. Kuzaku não o perseguiu muito longe. Enquanto o orc A recuperava o equilíbrio, ele se virou para procurar Haruhiro. A essa altura, Haruhiro já havia fixado sua mira no orc C, o da esquerda do seu ponto de vista e o da direita do ponto de vista de Kuzaku. A flecha de Yumi ficou alojada no braço esquerdo do orc C. Apesar disso, ele segurava sua katana com as 2 mãos e estava prestes a desferir um golpe em Yumi. Não precisava matá-lo. Golpe pelas costas. O estilete de Haruhiro não conseguiu penetrar a armadura do orc C, mas ele nunca teve essa intenção. Incapaz de ignorar Haruhiro, o orc C se virou para cá. Aproveitando essa brecha, Yumi atirou a queima-roupa. Miau! Tiro certeiro. Não foi apenas um tiro. Ela disparou outro imediatamente em seguida. Rajada de tiros. Ela estava usando uma combinação das habilidades tiro rápido e tiro de contato. Uma flecha errou o alvo e outra ricocheteou na armadura dele. Mesmo assim, foi o suficiente para intimidar o orc C. Vendo que seu oponente estava recuando, a corajosa Yumi não estava disposta a desistir. Uma flecha. Yumi não a colocou em seu arco. Ela avançou com a flecha na mão, cravando-a na coxa direita do orc C. Lança estreita. Aparentemente, essa era uma habilidade para uso em emergências, mas era típico da Yumi usá-la ao atacar um inimigo em retirada. Haruhiro não ia deixar o orc gemendo fugir, nem atacar Yumi com sua katana. Ele usou a rest no braço do orc C. Travou a articulação do cotovelo esquerdo do orc e desferiu uma rasteira. O orc C se preparou, tentando não cair, mas como havia sido atingido por uma flecha na coxa, não conseguiu.
Quando o Orc-C caiu de joelhos, curvando-se para trás, Haruhiro empunhou seu estilete com a mão invertida e o cravou no olho esquerdo do Orc. Yumi sacou Vansha e derrubou a katana da mão direita do Orc-C. Haruhiro girou o estilete, puxou um pouco para fora e depois o enroscou de volta. Ele o puxou para fora e o enfiou de volta, mas o Orc-C ainda estava vivo. Enquanto grita, Yumi, vá apoiar Kuzaku. Haruhiro finalizou o Orc-C. Ainda não havia reforços inimigos, mas eles não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Enquanto usava bloqueio na katana do Orc-B, Kuzaku gritou Sva e usou estocada no Orc-A. O Orc-A desviou o golpe com sua katana. Em seguida, Kuzaku usou punição no Orc-B. Ao mesmo tempo, ele usou o golpe para repelir um ataque do Orc-A. Quando isso fez o Orc-A recuar um pouco e Yumi atacou. Foi uma cambalhota seguida de um golpe poderoso. Tigre furioso. Provavelmente por reflexo, o Orc-A saltou para o lado para se esquivar. Vai! Shihoru lançou Dark. Orc-A tentou se esquivar, mas Dark se virou. Ele o atingiu. Dark deslizou para dentro do corpo de Orc-A, como se estivesse sendo sugado para dentro. Convulsões. Orc-A espumava pela boca. Suas pernas cederam. Haruhiro não podia ser como Moyuji e dizer, exatamente como planejado, ou exatamente como eu pensei. Eles não haviam se comunicado por meio de sinais, e sua esperança de que Shihoru pudesse fazer isso era apenas uma esperança. A decisão quase se tornou um ato impulsivo. Enquanto se repreendia, pensando, ainda tem um longo caminho a percorrer, ele agarrou o Orc-A por trás. Aranha. O Dark de Shihoru estava fazendo seu trabalho, então as reações do Orc-A estavam lentas. Haruhiro rapidamente cravou seu estilete no olho direito do Orc, atingindo seu cérebro. Mas não foi só isso. Ele usou toda a força do seu corpo para torcer o pescoço do Orc-A enquanto caía no chão junto com ele. Não importa o quão resistente fosse o corpo de um inimigo, ele se tornava surpreendentemente frágil ao ser atingido em um ponto vital por um ataque surpresa. O Orc-A ficou mole. Ele quase expirou. Haruhiro saltou para longe do Orc-A. No VAR, Kuzaku continuava se defendendo da katana do Orc-B com seu escudo, enquanto ocasionalmente usava sua espada, mas ele não pretendia finalizá-lo. Agora que os Orcs A e C estavam derrotados, não seria estranho que ele quisesse partir para o ataque, mas Kuzaku continuou resistindo. A dedicação quase estúpida ao seu papel era uma das maiores qualidades de Kuzaku. Era também uma demonstração de sua fé em Haruhiro e em seus outros companheiros. Shihoru mantinha distância. Algum inimigo novo? Não. Haruhiro fez um sinal para Yumi com os olhos. Kuzaku, Haruhiro e Yumi poderiam ter atacado de 3 direções diferentes, mas desta vez fariam algo diferente. Haruhiro correu para trás de Yumi. Yumi atacou o Orc-B por trás. Orc-B a avistou rapidamente e saltou para trás em um ângulo, tentando se posicionar de forma que Yumi e Kuzaku ficassem à sua frente. Haruhiro abaixou-se e saltou para fora da sombra de Yumi. Para fora. Para fora. Kuzaku e Yumi cercaram o Orc-B. O Orc-B recuou. Ele não teve escolha a não ser fazê-lo. Ele havia perdido Haruhiro completamente de vista. Quando se posicionou para encarar diretamente as costas do Orc-B, Haruhiro respirou fundo. Seu alvo não o havia notado. Haruhiro estava olhando fixamente para as costas dele. Num instante, sentiu como se tivesse compreendido seu oponente. Claro, era apenas uma ilusão, mas Haruhiro queria apresentar a teoria de que, embora as pessoas acreditassem que os olhos diziam mais do que a boca, deveriam acreditar que as costas diziam mais do que a boca. No mínimo, o que ele deveria fazer em seguida era óbvio à primeira vista. Orc-B apoiou o peso no pé direito, que havia recuado, e estendeu o cotovelo direito de forma que sua katana ficasse ao lado direito do rosto. Quando Haruhiro cravou seu estilete naquele braço direito, Orc-B reagiu primeiro com choque. Quem é você? O que está fazendo aí? Foi esse o tipo de olhar que ele fez. Embora os dedos da mão direita não estivessem completamente decepados, ele não conseguiria usar muita coisa além do polegar. Orc-B segurou o cabo da katana com a mão esquerda. Era tudo que Orc-B podia fazer. Gaara! Kuzaku atacou o Orc-B com seu escudo, derrubando. Ele pressionou o escudo contra o braço esquerdo do Orc caído, travando sua katana. Sem hesitar, usou sua lâmina negra para cortar o rosto do Orc-B, e não havia nada que o Orc pudesse fazer para impedi-lo. Parecia que Kuzaku daria conta do resto, mas não era hora de relaxar. Haruhiro-kun! Shihoru gritou. Eles chegaram, hein? Pensou Haruhiro. Reforços. Era só isso? Algo enorme surgia em alta velocidade por trás da neblina. Um gigante? Haruhiro lembrou-se dos gigantes brancos do Reino do Crepúsculo. Parecia daquele tamanho. Não, na verdade não era tão grande assim, mas a sensação era, no mínimo, de perigo. Kuro disse a ele, assim que conseguirmos o pacote, vocês podem ir roubar o tesouro. O objetivo do grupo de Haruhiro não era lutar contra Forgan. Aquele grandalhão estava vindo em sua direção, mas, se possível, eles queriam evitar encontrá-lo. Vamos lá, disse Haruhiro em voz baixa, caminhando para sudoeste. Seus companheiros o seguiram em silêncio. Enquanto escalava a encosta sul do desfiladeiro na diagonal, ele observava os movimentos da criatura maior. Estamos bem. Haruhiro queria gritar de alegria, mas obviamente se conteve. O grandalhão não havia mudado de rumo. Ele parecia não ter uma localização precisa deles. Mesmo assim, assim que encontrasse os corpos dos orcs, poderia começar a procurar os culpados. Eles precisavam escapar rapidamente. A neblina impedia saber como a batalha estava se desenrolando, mas certamente havia confrontos aqui e ali entre aliados e inimigos. Estariam vencendo ou perdendo? Se os Rocks, Arara e Katsuaru fossem mortos ou recuassem, Haruhiro e os outros ficariam para trás. Isso seria extremamente ruim. Havia também a questão de se eles conseguiriam encontrar Mary. Mesmo que a encontrassem, conseguiriam resgatá-la? Olhando para trás, perceber que haviam interpretado mal a gravidade da punição de Arara tinha doído. Tinha doído muito. A inclinação estava ficando cada vez mais acentuada. Seria difícil subir mais.
Mal consigo enxergar alguma coisa. Kuzaku murmurou para si mesmo. Haruhiro estava prestes a dizer algo, mas se calou. Ouviu-se um som acima e algumas pedras rolaram pela encosta. Haruhiro olhou para cima e imediatamente gritou, acima. Mas, para ser honesto, ele não tinha ideia do que fazer. Não era o grandalhão de antes, mas este inimigo também parecia bastante perigoso. Era aquele mesmo, o lobo gigante, descendo a encosta agilmente. Nas costas do lobo gigante estava um goblin. Onça, o mestre das feras goblin. Saiam daqui. Kuzaku abriu os braços, empurrando Shihoru e Yumi para longe. Não, isso não vai funcionar. Haruhiro tentou impedi-lo. Era tarde demais. O lobo gigante investiu contra Kuzaku com um rosnado. Kuzaku não foi arremessado para longe. Será que ele o agarrou e se segurou? Ele fez mais do que isso. Tentou se firmar, mas quando percebeu que não adiantaria, contorceu o corpo. Harik! Gritou Kuzaku. O lobo gigante tombou para o lado com Kuzaku. Os dois deslizaram juntos pela encosta. Onça agarrou a nuca do lobo gigante como se fossem rédeas. Ele devia estar tentando fazer o lobo se levantar, mas Kuzaku não deixou. Ele rolou. O lobo gigante e Kuzaku lutavam enquanto rolavam pela encosta sul. Não demorou muito para que Onça fosse arremessado para fora. Ele se levantou rapidamente, perseguindo o lobo gigante e Kuzaku. Kuzaku! Haruhiro perseguiu Onça como se estivesse descendo uma escada de 2 em 2 ou 3 degraus. Yumi, cuidado com a Shihoru. Kuzaku! 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 Droga! Haruhiro gritou em pensamento. Ele não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada. Kuzaku o salvou. Olá, 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 olá. Onça estava fazendo um barulho estranho. O que era aquilo? Haruhiro teve um mau pressentimento. Será que ele estava ligando para alguma coisa? Kuzaku e o lobo gigante finalmente pararam. O lobo gigante balançou a cabeça. E quanto a Kuzaku? Haruhiro não conseguia vê-lo. Onde ele estava? Estaria embaixo da estrutura? Ele começou a rastejar para fora de debaixo do lobo gigante. Isso acontecerá. Ele está se mexendo. Ele está vivo. Haruhiro queria gritar, mas ainda não. Era muito cedo para comemorar. O lobo gigante subiu em cima de Kuzaku. Kuzaku gritou, que se dane você, enquanto se debatia. Onça logo alcançaria o lobo gigante e Kuzaku. Ele chegaria até eles. Diversão. Era Yumi. A voz de Yumi. Uma flecha. Uma flecha estava voando. A flecha roçou o ombro de Onça. Onça correu para a sombra de uma árvore próxima sem olhar para trás. Muito bem, pensou Haruhiro. Ótimo. Agora é a nossa chance. Haruhiro não corria, ele saltava. A cada impulso ele percorria 2 ou 3 metros saltando, saltando e saltando. Era perigoso e assustador, mas era muito mais rápido do que correr. Finalmente ele ultrapassou Onça. Continuou e saltou sobre o lobo gigante. Saia de Kuzaku. Haruhiro gritou. Ele se agarrou às costas do lobo gigante, cravando seu estilete em seu pescoço. Retirava-o e o cravava novamente repetidas vezes. O lobo gigante se contorcia de agonia, debatia-se e tentava se livrar de Haruhiro, mas em vão. Eu não vou te deixar ir. Talvez o lobo gigante tivesse decidido que fazer algo em relação a Haruhiro era sua prioridade, porque se levantou e começou a correr. O quê? O quê? O quê? Hein? Por que você está correndo em direção àquela árvore? Você enlouqueceu? Vamos nos chocar. O que? Haruhiro gritou. Haruhiro soltou o lobo gigante no último instante possível e acabou rolando no chão. O lobo bateu as costas na árvore, mas pareceu não ter tido nenhum problema. Quando Haruhiro se levantou num salto, o lobo gigante já estava mostrando as presas e o encarando. O lobo também não sentiu nenhum impacto com o estilete. Provavelmente os ferimentos não eram tão profundos, graças à pelagem grossa e à camada de gordura sob a pele. Kuzaku se levantou apoiando-se nas mãos e nos joelhos, mas não estava de pé. Estaria ferido? Não era possível que estivesse completamente ileso. Quão ruim foi? Onde estava a onça? Não, agora não era a hora de se preocupar com ele. O lobo gigante atacou. Era impossível pensar. No instante seguinte, Haruhiro percebeu que seu corpo estava se movendo por conta própria. O lobo gigante sobrevoava-o. Por que Haruhiro estava deitado de costas? Ele não sabia, mas parecia que tinha acabado naquela posição por ter escorregado até o chão. Graças a isso, ele conseguiu se esquivar de alguma forma. No entanto, o lobo gigante se virou imediatamente e estava prestes a atacá-lo novamente. Haruhiro se levantou rapidamente, mas... isso não é praticamente impossível? Ele não conseguiu se esquivar do próximo. Ele acabaria sendo atingido. Não que ele tivesse desistido, no entanto. Sua garganta. Ele a protegeria. Se a criatura cravasse suas presas em sua garganta, seria o fim. Em vez de tentar fugir em vão, seria melhor ficar de prontidão e tentar evitar um ferimento fatal. Não morrer era a chave. Ele não morreria instantaneamente. De jeito nenhum, isso ele podia garantir. O lobo gigante estava chegando. Chegando. Aproximando-se. Quando uma flecha penetrou em seu olho direito, ele pensou, Yumi. A cabeça do lobo gigante encolheu-se. Ele fez uma careta, sacudindo a cabeça e choramingando. Não é como se eu me importasse com os meus juniores, disse Kuro friamente. Kuro, hein? Pensou Haruhiro. O guerreiro, outrora caçador, estava surpreendentemente perto. Ele surgira da sombra de uma rocha a menos de 5 metros de Haruhiro. Kuro lançou 2 flechas. Não me entenda mal, garoto. O lobo gigante mudou repentinamente a posição da cabeça. Por causa disso, as flechas atingiram seu ombro. Haruhiro não sabia a gravidade do ferimento, mas a flecha ficou firmemente alojada ali. Que arco poderoso! Ouviu-se um assobio e o lobo gigante se virou. Era a onça assobiando. Será que eles fugiriam? Kuzaku? Haruhiro olhou para Kuzaku. Estou bem. Kuzaku se levantou, apoiando-se nos joelhos. Ele virou a cabeça para olhar para Haruhiro. De alguma forma. Quero aquele cara morto. Kuro tentou atirar em Onça. Onça saltou para o lado, desviando-se do ataque, e então pulou nas costas do lobo gigante.
Kuro disparou outra flecha, mas Onça baixou a cabeça e a evitou. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Houve aquela vocalização estranha novamente. O que será que é isso? Perguntou-se Haruhiro. Haruhiro correu até Kuzaku. Kuzaku se levantou com as próprias forças e olhou para a encosta sua. Haruhiro também voltou a olhar naquela direção. Yumi e Shihoru estavam descendo. Maldito doente metido a besta. Kuro colocou uma flecha no arco. Puxou a corda. No meio do caminho parou e olhou para o céu. Ouvia-se um bater de asas. Seriam pássaros? Estavam perto. Cada vez mais perto. Insetos grandes? Pássaros? Ou morcegos, talvez. Havia muitos deles. Haruhiro se abaixou gritando. Uau! Enquanto balançava os braços. Os pássaros ou morcegos ou o que quer que fossem. Aquelas coisas estavam correndo em direção a ele. Em seus braços, costas, peito, cabeça e rosto. Eles o atingiram com força. Ele os viu, embora não com muita clareza. Não eram pássaros. Também não eram insetos. Eram parecidos com morcegos, mas diferentes. Lagartos? Tipo lagartos alados. Do tamanho de suas duas mãos juntas e abertas. Dragões? Pareciam pequenos dragões de brinquedo, mas era evidente que não eram apenas miniaturas. Eles se moviam e voavam. Estavam atacando Haruhiro e os outros. Contudo, se conseguiam voar com tanta agilidade, deviam ser bem leves. Mesmo quando o atingiam, doía pouco, então não era grande coisa. Eram apenas um grande incômodo. Que diabos? Haruhiro usou seu estilete para decepar uma asa de um dos mini-dragões. O mini-dragão soltou um guincho e caiu no chão. Ao ver aquilo, ele pensou que era hora de... Bem, não, mesmo que não tivesse visto aquilo, teria sido hora de correr. O enxame de mini-dragões se dispersou enquanto ele corria. Haruhiro não conseguia mais ver o lobo gigante. Será que Onça havia usado aquela vocalização estranha para atrair os mini-dragões como uma distração? O pequeno dragão alado do qual Haruhiro havia cortado uma asa estava se afastando cambaleando. Ele pensou em lhe dar um bom chute, mas se conteve. Isso me surpreendeu. Kuzaku levantou a viseira do capacete e suspirou. Perdeu ele, é? Kuro deu uma gargalhada sonora e estalou a língua. Ah, lá está o Kajita. De fato, eles podiam ouvir uma série de gritos de guerra viris em uma voz rouca. Mas a quem pertencia a outra voz? Era profunda e grave, como o tremor da terra. Não parecia humana. Então era um inimigo. Em algum lugar próximo, Kajita estava lutando com um inimigo. Um inimigo poderoso, muito provavelmente. Kuzakuki. Shihoru correu até Kuzaku. Ela carregava o escudo dele. Será que ele o havia deixado cair no meio da batalha? Yumi estava ao lado de Shihoru com seu arco pronto, olhando ao redor inquieta. Talvez seja melhor vocês ficarem perto de nós, afinal. Pelo menos por enquanto, disse Kuro e desapareceu na névoa. Haruhiro queria tempo para organizar seus pensamentos. Ele sabia, porém, que não teria essa oportunidade. Algo vinha do oeste. Inimigos, sem dúvida. Do leste também. Aqui. Este lugar provavelmente seria palco de intensos combates em breve. Fiquem juntos. Haruhiro correu até onde Kuzaku estava. Por enquanto, vamos apoiar os Rocks aqui. Aquela figura que ele mal conseguia distinguir na neblina, seria Kajita? Kajita brandiu sua enorme espada de cogumelo, e o cara ridiculamente grande que eles viram antes, provavelmente um orc, berrou Fuugin, enquanto bloqueava o golpe com sua katana. Kajita já era bem alto, mas aquele orc era uma ou duas cabeças mais alto, não, até mais do que isso. 3 metros de altura pareciam um pouco demais, mas ele devia ter pelo menos 2,5 metros. E por causa disso, Goai! A katana gigante que o orc gigante havia erguido na diagonal devia ter uma força incrível. Era claramente um golpe a ser evitado a todo custo, mas Kajita tentou apará-lo com sua enorme espada de cogumelo. Due! Gritou Kajita. Não havia como ele impedir. O corpo de Kajita voou pelos ares. Ei, espere, percebeu Haruhiro. Ele está voando na minha direção. E agora? Devo pegá-lo? Não, não consigo. Mas pensando bem, também não sei se seria certo me esquivar dele. Para o bem ou para o mal, Kajita caiu no chão com um baque surdo, bem na frente de Haruhiro. Ele estava completamente estendido no chão. Seus óculos de sol estavam começando a cair. Será que... Kajita-san. Haruhiro o chamou timidamente. O orc gigante caminhava pesadamente em sua direção. Haruhiro-kun, corra! Shihoru gritou. O orc gigante ergueu sua katana gigante acima da cabeça. De jeito nenhum. Ele já estava ao alcance? Será que ele conseguiria alcançá-lo dali? Será que conseguiria? Parecia que sim. Como o orc gigante era tão grande, talvez estivesse distorcendo a percepção de distância de Haruhiro. Não havia outra escolha, pensou Haruhiro. Terei que fugir. Ei! Kajita se ergueu com uma demonstração assustadora de força muscular nas pernas, abdômen e costas que parecia sobrenatural. Sua enorme espada de cogumelo girou para o lado, bloqueando a katana gigante do orc. Desta vez, ela parou. Não só isso, Kajita empurrou para trás, fazendo o orc gigante se curvar. Ele avançou e, em seguida, desferiu um golpe diagonal para baixo. O orc gigante não bloqueou o golpe com sua katana gigante. Com um som de gvá, ele simplesmente a desviou. Ele era surpreendentemente ágil. Kajita girou sua enorme espada de cogumelo, travando as lâminas com o orc gigante. NGHHHH. Nui. Gu. Oshergin. De. Zealhar. Kajita usou força bruta para repelir o orc gigante e, em seguida, após um breve momento para ajustar seus óculos de sol, empunhou sua enorme espada de cogumelo em uma postura baixa. Qual é o seu nome? Kajita disse em uma língua que era estranha para Haruhiro. Gai Godagaja. Danjimba? Meu nome é Kajita. Den, o guardião. Hahaha. Eu também. O que há de errado com essas pessoas? Pensou Haruhiro. Elas claramente falam línguas diferentes, mas conseguem manter uma conversa? Não devo me envolver. Deixe-os em paz.
Bem, não é como se eu pudesse me envolver e os dois parecem estar se divertindo, então deixe-os continuar pelo tempo que quiserem. Parece que eu também tenho coisas para fazer. Cada vez mais orcs e mortos-vivos vinham do oeste. Estavam indo para o leste? Seria Arara? Katsuaru também estava lá. E Rock. Jetsu Mirumi corria logo atrás de Rock. Eram 3 pessoas e uma criatura, avançando para o oeste pelo vale. Não muito atrás vinha Tsuga, com seu cabelo raspado. Depois Moyuji. Sakanami, o ladrão, não estava em lugar nenhum. Suga e Moyuji pareciam estar sendo perseguidos por orcs e mortos-vivos. Não, já que era Moyuji, talvez ele estivesse deliberadamente evitando se virar para lutar e dessa forma, atraindo o inimigo consigo. Parecia que os inimigos estavam vindo atrás de Haruhiro e dos outros, que ainda não tinham descido completamente a encosta sul. 2 orcs e 2 mortos-vivos. 4 contra 4, hein? Difícil, mas eles não podiam fugir agora. Teriam que se preparar para o pior. Teriam que lutar. Kuzaku, você cuida da frente. Shihoru, Yumi. Haruhiro gritou. Por quê? Ok. Escuro. Miau. Yumi lançou uma flecha. Dark avançou. Kuzaku serviu de escudo. Haruhiro procurava brechas, desferindo um golpe decisivo quando possível. Se conseguisse, claro. Em pouco tempo, tudo se transformou em uma confusão generalizada. Sua mente parece que vai se transformar em uma bagunça frenética, mas não se perca. Olha ao redor. Ele não conseguia enxergar através da neblina. Isso não valia apenas para Haruhiro. Valia também para o inimigo. Não era uma desvantagem unilateral. Significava que estavam em pé de igualdade. Seu campo de visão era extremamente limitado. Mantenha calma. Kuzaku estava mantendo os inimigos à frente sob controle. Isso não significava que ele pudesse relaxar, mas precisava acreditar nele. Não era só Haruhiro e Shihoru também estava olhando em volta. Yumi também fazia algo atencioso de vez em quando. Não tente fazer tudo sozinho. Ele não conseguiria fazer tudo sozinho, de qualquer forma. Mas faria o seu melhor, é claro. Ele, seus camaradas e todos os outros fariam tudo o que estivesse ao seu alcance. Não precisamos nos expor demais para matar inimigos. Sobreviver é a chave. Primeiro, defenda-se. Resista. Depois, seja tenaz. Ataque o inimigo. Não fique parado no mesmo lugar. Movimente-se. Não havia motivo para que eles tivessem que enfrentar o inimigo diretamente. Eles poderiam atacar os grupos inimigos que Arara, Katsuaru e os Rocks já estavam combatendo pela lateral ou por trás. Depois de provocá-los um pouco, eles recuariam imediatamente e atacariam outros inimigos. Leia o fluxo. Se os Rocks, Arara e Katsuaru começarem a repelir o inimigo e avançarem, siga-os imediatamente. Se o fluxo estagnar, não avance de forma alguma para frente. Fundamentalmente, eles permaneceriam prontos para recuar e agir para desestabilizar o inimigo. Não precisavam pensar em desferir um golpe direto e devastador. Aliás, não deveriam pensar nisso de forma alguma. Houve várias ocasiões em que eles lutaram contra um inimigo, e tudo o que podiam fazer era proteger Shihoru. Por mais assustados que ficassem, eles não entraram em pânico. Os Rocks tinham Kuro, que adorava derrotar inimigos com ataque surpresa, e ele era muito bom nisso. Sakanami era igual. Haruhiro não contava totalmente com os dois para salvá-los, mas não achava que eles perderiam a oportunidade perfeita quando ela surgisse. Todos estavam extremamente vulneráveis quando partiam para o ataque. Mesmo sabendo que não deviam baixar a guarda em momentos como aquele, brechas surgiam naturalmente. Se o inimigo demonstrasse a menor abertura, Kuro o abateria com uma flecha certeira de seu poderoso arco. Ou Sakanami o massacrava com um ataque de emboscada tão frenético que parecia movido por algum tipo de rancor. Haruhiro começara a entender a situação. Os Rocks não faziam nada que pudesse ser chamado de coordenação. Todos agiam individualmente. Rock e Kajita lutavam por conta própria, e até Moyuji vagava sem rumo. Suga, sendo sacerdote, ficava de olho em tudo, indo de um lado para o outro, mas Kuro e Sakanami desapareciam na maior parte do tempo para emboscar os inimigos. No grupo de Haruhiro, todos agiam como uma unidade. Se ao menos um deles estivesse ausente, seu potencial de combate caía drasticamente. Eles poderiam se tornar completamente disfuncionais. Entretanto, os Rocks eram diferentes. Cada um deles constituía uma unidade em si mesma. Para Moyuji, como seu comandante, se ele incluísse a si mesmo e seu demônio Moira. Ele tinha até 7 unidades que podia movimentar e com as quais podia planejar estratégias. Se o grupo de Haruhiro também pudesse aumentar o número de unidades, isso lhes daria mais opções e ampliaria seu alcance. Será que eles poderiam fazer isso? Primeiro, havia Mary. Mary era indispensável. Não importava o que acontecesse, eles definitivamente a trariam de volta. Além disso, Hanta. Se eles tivessem Hanta. Não, Hanta os havia traído. Não estava claro como isso aconteceu, mas ele provavelmente se viu numa situação em que estava prestes a ser morto. Então se ajoelhou e fez uma reverência ou algo do tipo para convencer Forga a deixá-lo entrar. Hanta era um inimigo. Eles ainda não o tinham encontrado, mas ele poderia aparecer diante deles como um inimigo a qualquer momento. Os Rocks talvez já o tivessem matado. Se o tivessem feito bem, era isso. Mas será que ele realmente os havia traído? O cara estava com eles desde que chegaram em Gringar, então talvez Haruhiro simplesmente não quisesse acreditar que fosse verdade, mas ainda havia algo incomodando. O que seria? Não era hora de pensar em Hanta. Embora isso demonstrasse que Haruhiro tinha bastante liberdade para deixar seus pensamentos vagarem dessa forma, Rock estava na vanguarda e avançava constantemente. A resistência inimiga era fraca. Haruhiro e seu grupo avançavam sem praticamente enfrentar o inimigo. Embora a neblina não tivesse dissipado, a luminosidade era impressionante. Brilhante, até. Eles chegaram a uma área aberta. Finalmente haviam atravessado o vale. Hahaha. Rock soltou uma risada excessivamente alegre. Quando ele ria daquele jeito, Haruhiro não tinha a menor chance. Rock fazia parecer que nada era impossível.
Se eles simplesmente continuassem ao lado dele, tudo daria certo de alguma forma. Ele não apenas empurrou por trás, arrastou todos consigo. A força propulsora criada pela mera presença de Rock era insana. Devia ser algum tipo de carisma. Parecia perigoso, mas eles não tinham escolha a não ser seguir em frente. Haruhiro olhou para trás enquanto corria. Eles combinaram um sistema em que Haruhiro ia na frente quando se moviam, e quando encontravam inimigos, ele rapidamente trocava de lugar com Kuzaku. Kuzaku e Yumi caminhavam com passos estranhamente leves. Apenas Shihoru, que estava entre os dois, olhava para os lados atentamente, questionando se tudo estava bem e se havia algum problema. Mary deve estar lá na frente, gritou Haruhiro para seus companheiros. Fiquem atentos e vamos o mais longe que pudermos. Miau. Por quê? Certo. Rock, Arara, Katsuharu. Esses três estavam à frente e à esquerda do grupo de Haruhiro. Será que Kajita ainda estava lutando com Godo Agaja em algum lugar? Suga estava atrás de Rock e dos outros. Moyuji não estava em lugar nenhum. Será que Kuro e Sakanami estavam escondidos na névoa? Não eram apenas Haruhiro e seu grupo. Nenhum deles estava trocando golpes com o inimigo. Mesmo que ainda houvesse inimigos. Ele conseguia ver silhuetas que pareciam orcs e mortos-vivos aqui e ali. Espere, será que estamos sendo enganados? Ouviu-se um uivo estrondoso e perturbador, provavelmente proveniente do lobo gigante. Havia uma colina adiante. No topo daquela colina havia pessoas. 3 pessoas e um animal grande. Havia também uma pessoa em cima do animal, então, no total, eram 4 pessoas. Então, na base da colina, havia um número muito maior de inimigos. Rock, depois Arara, Katsuharu e Tsuga pararam um após o outro. Haruhiro e seu grupo também foram obrigados a parar. Moyuji os alcançou caminhando em ritmo tranquilo. Sua espada fina estava embainhada. Ele pressionou o dedo médio da mão direita contra a ponte dos óculos. Vejo que tudo correu exatamente como planejei. Será que aquilo era mesmo verdade? Parecia uma mentira descarada, mas mesmo que fosse verdade, era exatamente isso que ele tinha planejado? Dói, gritou Kajita. Algo grande veio voando em direção a eles por trás. Ora, se não era o Kajita-san. Kajita pousou ao lado de Tsuga. Estendido, claro, como antes. Ele não parecia morto, mas não se mexia. O orc gigante Godo Agaja aproximou-se deles com sua katana gigantesca apoiada no ombro. Havia enxames de orcs e mortos-vivos atrás dele. Lobos negros também. Havia também um grupo de membros de outras raças que Haruhiro não reconheceu. Não eram muitos, mas estavam lá. Não importava como ele olhasse para a situação, os Rocks, Arara, Katsuharu e o grupo de Haruhiro estavam sendo pegos em um ataque de pinça. Além disso, Sakanami e Kuro não estavam presentes, então eram 10 pessoas e um animal de estimação. O inimigo não era apenas uma centena de pessoas, o que já seria 10 vezes o número deles. Não era possível fazer uma contagem precisa por causa da neblina, mas provavelmente eram centenas. As 4 pessoas e o animal no topo da colina eram, da direita para a esquerda, o grande lobo com onça nas costas, o humano de meia-idade Takazaji, que tinha um braço e um olho só, um orc de baixa estatura com uma águia negra empoleirada no ombro e um morto-vivo de 2 braços e 4 braços, Arnold. Havia também um rosto familiar na grande multidão de membros de Forga na base da colina. Não, eles não conseguiam ver seu rosto. Ele estava usando capacete. Mas não havia como ser outra pessoa. Ele cruzou os braços, estufando o peito. Mais arrogante do que qualquer um. Parecia que já estava totalmente integrado a Forgan. Hanta! Kozaku caminhou para frente, apontando para Hanta. Como ousa mostrar a sua cara na nossa frente? Eu sabia que você era atrevido, mas ainda não consigo acreditar. Hanta deu de ombros em silêncio. Ele não ia retrucar? Haruhiro rangeu os dentes do fundo. Isso não é típico de você, cara, Hanta. Ele era um cavaleiro temido, desagradável, arbitrário, sem noção, estúpido e imbecil, mas ainda assim, de alguma forma astuto, estranhamente confiante. Mal educado e irritante, que era um incômodo só por estar ali, e cuja personalidade era podre até a medula. Então ele deveria ter dirigido alguns insultos verbais a eles. Afinal, ele era um cavaleiro temido. Murkig. Yumi bateu os pés. Seus olhos estavam marejados. Yumi te odeia, Hanta. Yumi, Shihoru estendeu a mão e acariciou as costas de Yumi. E daí? Takazaji girou a cabeça lentamente. O que vocês querem fazer arrumando briga com a gente? Só querem brigar? Se for isso, vamos enfrentá-los. Não nos importamos de lutar um pouco também. Se formos fazer isso, vamos até o fim. Vamos esmagar todos vocês aqui. Matar cada um de vocês. Não estou aqui para lutar com você. Rock riu e apontou sua espada para Arnold. Arnold, quer um duelo com... Não. Arara saltou para a frente e parou diante de Rock. Rock, sou grata por me trazer aqui, mas isto é uma coisa que não posso deixar nas suas mãos. Arnold, o furacão sangrento. Se você é um guerreiro de honra, enfrente-me em um duelo. Haruhiro viu Katsuharu baixar o olhar e balançar a cabeça negativamente. Kajita ainda não havia se levantado. E quanto a Kuro? Sakanami? Ele também não sentiu nenhum Nyaya desde que o Nyaya negro matou o listrado. Será que Setora suprimiu os Nyaus de Forgan por causa deles? Se eles fossem lutar um contra um, Haruhiro ficaria feliz em deixá-los se enfrentarem. Por sua vez, ele queria sair dali o mais rápido possível. Ele precisava encontrar Mary e salvá-la. Tomara que eles consigam escapar com os 4, mas isso pode ser difícil. No mínimo, mesmo que Haruhiro tivesse que ir sozinho, não haveria alguma maneira de ele escapar dali sem ser visto? Os Forgan estavam na frente e atrás deles, mas não nas laterais. Se ele calculasse o tempo certo, talvez não fosse impossível, certo? O momento era crucial. Mas mesmo que Haruhiro conseguisse escapar sozinho, e supondo que de alguma forma conseguisse resgatar Mary, o que aconteceria com seus companheiros? O que ele faria com os outros 3?
Seria melhor desistir de Mary e tentar voltar vivo apenas com os 4? Se fizesse isso, teria que questionar o motivo de terem vindo até ali. Mas deixando de lado o que os trouxera até ali, não deveria usar o melhor método, o melhor caminho disponível em sua situação atual? Afinal, Haruhiro era o líder do grupo. Como tinham chegado a isso? Que importância tinha? Era assim que o acaso funcionava. Mesmo sem procurar encrenca, ainda podiam se encontrar em uma situação perigosa. Coisas assim aconteciam o tempo todo. Reclamar não adiantava nada. A questão era o que fazer na situação em que se encontravam. Ou, se ele pudesse mudar a situação de alguma forma, direcioná-la para um caminho melhor, mesmo que apenas ligeiramente. Para isso, ele precisava pensar e depois agir. Por qual motivo? Perguntou o pequeno orc influência na língua humana. Isso pegou Haruhiro um pouco de surpresa. Era Jumbo. Jumbo, o chefe da Forgan, hein? Mulher da aldeia, disse Jumbo. Por que você quer duelar com meu companheiro Arnold? Havia um homem, disse Arara. Eu adorava. E ele também me amava. No entanto, nós dois fomos separados. Ele era desprezado na aldeia. Ao construir sua fama como guerreiro, ele esperava que a aldeia reconhecesse e aceitasse seu amor por mim. Houve, de fato, alguém que veio sozinho à noite para desafiar Arnold, disse Jumbo. Ah, Tatsuru-sama. Acabou com um só golpe, disse Takasaji com um resmungo. Eu não vi, só fiquei sabendo depois, mas aquele homem foi derrubado por Arnold com mais facilidade do que ele mataria uma mosca irritante. Ele nunca mais voltou, disse Arara em voz baixa. Ora, claro que não, retrucou Takasaji. Se ele fosse habilidoso, alguns dos nossos mortos-vivos poderiam ter querido um braço ou uma perna ou até 2 para si. Ninguém tem utilidade para o corpo de um fraco. Você se atreve a zombar dele? Gritou Arara. Estou apenas lhe dizendo a verdade. E daí? Você guarda um rancor infundado contra Arnold e está me dizendo que causou todo esse inferno só para duelar com ele? Meu rancor não é infundado. O primeiro a cometer um ato de violência tão ultrajante foi Arnold. Foi por essa razão que Tatsuru-sama foi matar Arnold, o inimigo declarado da aldeia. Ah, isso aconteceu mesmo, ponderou Takasaji. Bem, o Arnold fica sedento de sangue e às vezes faz coisas estranhas. É como um ataque de fúria. Quando acontece, nem nós conseguimos pará-lo. Ele está fazendo o possível para se controlar e não atacar nosso pessoal. Só nos resta deixá-lo em paz. Ele não tem mais intenções, então vamos perdoar o cara. Você acha que o que ele fez é perdoável? Bem, você tem razão. Aquele homem, Takasaji. Era difícil dizer se ele estava brincando ou se falava sério. De qualquer forma, o fato de Arara estar furiosa e prestes a explodir a tornava como um brinquedo para Takasaji. Ele não estava apenas a manipulando, estava brincando com ela. Ele não poderia tê-la tratado com mais desprezo. Chega, Arara, disse Rock em voz baixa. Com apenas uma palavra, a atmosfera mudou drasticamente. Rock estava de costas para Haruhiro, então não conseguia ver, mas provavelmente não estava sorrindo. Nem um pouco. Os cabelos de Haruhiro já estavam arrepiados e agora estavam completamente em pé. Quando uma pessoa, Rock deu um passo à frente. Haruhiro sentiu um arrepio. Seja ela humana ou qualquer outra coisa, quando uma pessoa, Rock estava furioso. Ela arriscou a vida para exigir que você a enfrentasse em uma luta justa, e essa é a sua atitude? A cada passo que Rock dava, o estômago de Haruhiro se contraía mais 5 milímetros. Era essa a sensação. Você é um patético, Forgan. Dizem que vocês têm orcs, goblins e até humanos, então pensei que seriam um grupo mais interessante. Mas me enganei. Vocês são um bando de escória. Provavelmente a maioria dos habitantes de Forgan não entendia a língua humana. Mesmo assim, será que conseguiam perceber que haviam sido insultados? Os membros de Forgan de repente fervilhavam de raiva e começaram a fazer um escândalo. Cala a boca, berrou Rock. Com isso ele silenciou Forgan. Rock começou a caminhar em direção à colina. Ninguém podia impedi-lo. Nem Arara, nem ninguém. Jetsu se ergueu sobre as patas traseiras e observou Rock partir. Os membros da tribo Forgan na base da colina pareciam paralisados, incapazes de se mover. Pode vir. Rock parou a poucos metros da colina, fazendo um gesto com uma das mãos. Venham todos para cima de mim. Vou mandar cada um de vocês pelos ares. Entenderam? Estou furioso. Não pensem que vão se safar impunes depois de me irritarem. Sou um cara tranquilo, mas sabem, quando vocês me fazem perder a cabeça, eu não me acalmo até que as coisas se resolvam. Isso acontece quando eu morro ou quando todos vocês são eliminados. Eu não gosto muito de matar, mas vocês, eu mato. Quero ver vocês lutarem a sério. Foi para isso que eu vim aqui, afinal. Não pretendo voltar vivo. Não dá para viver com medo de morrer. Se você está sempre com medo, não consegue aproveitar o que há para aproveitar. Vou mostrar a todos vocês o fogo brilhante da vida que queima dentro de mim. Mostrem a vocês também. Vivam, lutem e morram aqui. Me entretenham. Se vocês lutarem de forma tediosa, não vou deixar escapar impunes. Me matemática. Se conseguirem, é claro. Vou matar todos vocês. Vou lutar, lutar e matar vocês. Vamos começar? Estão prontos? Quem quer morrer? Quem vai me entreter? Aceito qualquer um de vocês. Gosto de caras que me entretêm. Amigo? Inimigo? Tanto faz. E aí? Por que ninguém vem? Vocês não estão me dizendo que estão com medo, estão? Vocês são todos tão fracos assim? Mostrem um pouco de coragem. Deixem-me ver como vocês vivem e morrem. Eu quero duelar com você. Era uma voz? Arnold saltou da colina. O movimento foi tão fluido que não dava para perceber seu verdadeiro peso. A morte havia descido. Era o que parecia. Rock não se mexeu. Arnold estava se aproximando de Rock. Agora havia menos de 1 metro entre eles. Quando essa distância se reduziu a 50 centímetros, não, 30 centímetros, Arnold finalmente parou. Esta será a nossa segunda vez.
Finalmente, um leve tom de riso ecoou na voz de Rock. Vamos nessa, Arnold. Eu não sou o mesmo de antes, então fique esperto. Estou em ótima forma física e mental, sabia? Eu vou te beijar. Claro, experimente. Lá estava de novo. Eles estavam falando línguas diferentes. Como eles se entendiam? Takasaji bateu com a mão esquerda na testa e suspirou. Você está mesmo fazendo isso? Arara estendeu a mão que estava suspensa no ar e quanto a mim, serei franco, Arara, disse Rock ainda encarando Arnold. Esse homem é muito forte. Você não tem a menor chance contra ele sozinho. Talvez você esteja bem com a derrota e com a possibilidade de ser morto. Eu não estou. Vou vingar Tatsuru por você. Deixe comigo. Em vez de se manter firme, Arara baixou a cabeça. Haruhiro só podia deduzir, mas talvez Arara estivesse bem ciente da dolorosa diferença de habilidade entre ela e Arnold desde o início. Mesmo que não tivesse chance, ela poderia ter planejado fazer o máximo que pudesse e depois seguir Tatsuru. Se esse fosse o plano dela, bem, seria praticamente suicídio. No entanto, talvez Arara tivesse mudado de ideia, e isso tivesse abalado sua determinação de fazer isso ou morrer tentando. Se ela não pretendia mais morrer, não poderia mais lutar contra Arnold. Até Haruhiro percebeu que ele era um oponente extremamente perigoso. A águia negra alçou voo do ombro de Jumbo. Parecia que iam começar. Podia acontecer a qualquer momento. Mas espere, isto. Será esta a chance de Haruhiro? Assim que o duelo entre Rock e Arnold começasse, amigos e inimigos estariam todos de olho neles. Durante esse tempo, ele se esgueiraria silenciosamente para longe dali. Talvez fosse possível. Não, ele conseguiria. Ele faria. Só faltava o momento certo. Quando ele deveria agir? Consultaria seus companheiros? Iriam todos? Ou só ele? Iria sem dizer uma palavra? Jumbo se abaixou, sentando-se no chão com o joelho levantado. A grande águia negra alçou voo enquanto eles observavam, desaparecendo na neblina. Todos prenderam a respiração e aguardaram o momento chegar. Quem daria o primeiro passo? De qualquer forma, eles não estavam muito perto um do outro. Haruhiro não conseguia decidir o que fazer. Seria seguro se mudar agora? Seria muito cedo? Ele olhou para Hanta. Ele ainda estava usando o capacete, mas a viseira estava levantada. Parecia estar olhando para Rock e Arnold. Se Hanta os tivesse traído completamente, ele poderia estar observando Haruhiro discretamente. Se notasse algo, poderia relatar a Jumbo ou a outra pessoa. Isso seria ruim. E eles começaram. Era Arnold. Aquele morto-vivo tinha 4 braços. Enquanto se movia para trás, ele usava 2 desses braços, um de cada lado para desembainhar katanas. Rock não recuou um único passo. Ele os derrubou com um estrondo usando sua espada. Ele atacou. Arnold desembainhou mais 2 katanas, parando e permanecendo imóvel. 4 katanas e uma espada colidiram como se estivessem se entrelaçando. Nem Rock nem Arnold se mexeram, como se estivessem enraizados em seus respectivos lugares. Eles simplesmente continuaram trocando golpes. O quê? Como eles conseguiram fazer isso? Principalmente o Rock? O oponente dele usava 4 espadas, então como ele conseguiu desviar todos os golpes com uma só? Muito rápido. As 4 katanas e a espada estavam acelerando o ritmo. Apavorante. Isso inevitavelmente ia desmoronar em algum momento. Se algum deles demorasse um pouco para agir, mesmo que minimamente, esse equilíbrio entraria em colapso. E se um deles fosse demorar demais, seria o Rock. Pensando normalmente, não havia como ele continuar repelindo indefinidamente os ataques incessantes vindos de 4 direções diferentes. Mas veja só, aquela previsão estava completamente errada. Uma das katanas de Arnold quebrou e voou pelos ares. No instante em que ficou com apenas 3 katanas, Arnold moveu-se suavemente para a esquerda. Rock recolheu sua espada para a bainha e desembainhou outra. Ele se aproximou e atacou. Arnold bloqueou a série de ataques de Rock com suas 3 katanas. Enquanto se defendia, ele se movia cada vez mais para a esquerda, como se tentasse desviar o ímpeto de Rock. De repente, Rock endireitou-se bruscamente e trocou de espada novamente. Parece que meus movimentos estão rápidos e precisos hoje. E você, Arnold? Anda logo e fica sério. Haruhiro voltou a si de repente. Ele estava observando atentamente, apesar de si mesmo. Isso foi inesperado. O Rock não era simplesmente incrível demais? Honestamente, o Haruhiro achava que, no máximo, seria um empate, ou que o Arnold levaria a melhor. Mas o Rock tinha dito que estava em ótima forma, então talvez fosse isso. Será que ele conseguiria vencer? Será que Rock ia vencer? Talvez ele conseguisse tornar isso surpreendentemente rápido e fácil? Se ele fizesse isso, o que aconteceria então? Se ele dissesse, ok, nós vencemos, agora nos devolvam Mary, que vocês mantêm em cativeiro, será que ele conseguiria convencê-los? Provavelmente seria pedir demais. Se os outros agissem como Rock, os desafiassem para um duelo e exigissem que a devolvessem caso vencessem, nesse clima, parecia que eles poderiam deixar passar. Mas quem lutaria? Haruhiro? Com quem? Hanta vinha dizendo, essa mulher me pertence ou algo parecido. Então, com Hanta? KYY. Os pensamentos de Haruhiro foram abruptamente interrompidos. Aquele som terrível. Arnold estava com os braços abertos e as costas arqueadas para trás. Estava vindo, aqui. Arnold deu um salto giratório. Foi como se ele tivesse se transformado em um furacão. Provavelmente Arnold estava levando isso a sério. De jeito nenhum. Não havia como se defender disso. Rock precisava correr sem outra opção. Mas, é claro, Rock não recuou. Mais do que isso, ele entrou na briga. Houve uma cacofonia incrível, e Arnold foi empurrado para trás. Como Rock havia resistido ao ataque giratório de Arnold? Ele o desviou?
Haruhiro não conseguia enxergar direito, então não sabia. De qualquer forma, ficou completamente surpreso. A sequência de surpresas continuou. Mesmo depois de ser empurrado, Arnold continuou girando. Assim, sem mais nem menos, ele se aproximou de Rock novamente. Hahaha. Rock finalmente riu. Estilhaçou-se. Uma katana se estilhaçou. Rock empurrou Arnold para trás novamente, e não foi só isso, ele quebrou outra katana. Estou chegando, disse Rock. Ele trocou de espada novamente, aproximando-se de Arnold. Até então, ele vinha usando a espada apenas com a mão direita, mas desta vez a empunhava com as duas mãos. Ora, 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 ora. Ele gritou. Foi uma combinação rápida demais para que os olhos pudessem acompanhar. Além disso, cada golpe tinha uma força descomunal. Ele estava empurrando Arnold para trás. Talvez fosse até mais correto dizer que ele o estava imobilizando. Sim, isso fazia sentido. As katanas. As espadas de Rock estavam mirando nas katanas de Arnold. Quando Arnold começava a brandir sua katana, Rock a golpeava com a sua. Arnold nem conseguia girar. Ele tinha problemas muito maiores. Rock possuía duas espadas, mas usava apenas uma de cada vez. Contudo, o comprimento e a espessura das duas eram consideravelmente diferentes. Ao alternar entre elas, dificultando a resposta do oponente, ele tornava a luta um desafio. Essa parte era um pouco incomum, mas, no geral, tratava-se de um ataque frontal. Rock não possuía uma técnica especialmente refinada. Seus ataques e sua defesa eram, na verdade, claramente definidos. Como ele era tão forte? Ele tinha um físico franzino, mas uma grande capacidade física. Se isso fosse verdade, provavelmente se devia à sua visão. Rock tinha uma ótima visão. Sua percepção espacial era excepcional. Ele não estava apenas em boa forma. Rock já havia lutado contra Arnold uma vez. Naquela ocasião, ele havia observado os movimentos de Arnold. Rock havia percebido as intenções de Arnold. Provavelmente era por isso que ele estava em tão boa forma. Rock sabia que se lutassem uma segunda vez, tinha certeza de que venceria. Mais do que isso, talvez tivesse planejado desde o início um primeiro encontro casual com Arnold, para depois resolver a questão definitivamente na segunda luta. A terceira katana quebrou. Mais uma. Por um instante, Arnold parou de se mover. Teria ele pressentido a derrota e sido tomado pela surpresa? Ou seria uma armadilha? Seja como for, Rock não se precipitou nem partiu para o ataque. Com a espada erguida em ambas as mãos, relaxou completamente os músculos do corpo. Em meio àquela intensa batalha, era incomum que ele conseguisse liberar a tensão daquela forma. Isso demonstrava seu domínio sobre a própria mente e o próprio corpo. Arnold brandiu sua katana contra ele. Rock imediatamente revidou com um golpe. No instante seguinte, Haruhiro duvidou do que via. Arnold segurava a katana em uma de suas duas mãos direitas. Ele tentou golpear Rock com as duas mãos esquerdas vazias. Se ele fizesse isso, claro, o inevitável aconteceu. Rock cortou os dois braços esquerdos de Arnold com sua espada. Não foi forte o suficiente para fazê-los voar pelos ares. Um dos braços. A espada de Rock cortou um dos braços esquerdos de Arnold e penetrou profundamente no outro. Ele não conseguiu decepá-lo. Arnold talvez estivesse sacrificando o braço esquerdo numa tentativa de roubar a espada de Rock. Na verdade, a mão direita vazia de Arnold estendeu-se em direção a Rock. Mas antes que sua espada pudesse ser roubada, Rock a soltou e desembainhou a outra. Se você quiser, é seu. A espada de Rock fez a katana de Arnold voar pelos ares. Ele desferiu um corte superficial no ombro de Arnold. Um de seus braços direitos ficou bastante ferido. Arnold cambaleou para trás. A cada passo que Arnold dava para trás, Rock avançava. Zoa, 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 gritou Rock. Foi unilateral. Arnold correu, tentando desesperadamente escapar. Ele não virou as costas para Rock, não por escolha própria, mas porque não podia. Ei, alguém sussurrou no ouvido de Haruhiro. Haruhiro quase teve um ataque cardíaco. Ele queria se parabenizar por não ter gritado e pulado no ar. Não, talvez não fosse tão digno de elogio assim. Havia alguém atrás dele. Essa pessoa não estava tocando, mas estava tão perto que era como se estivesse. Pensar que ele só perceberia quando eles chegassem tão perto. Ele estava completamente absorto no duelo entre Rock e Arnold. Isso quando Haruhiro tinha coisas importantes para fazer. Que tolo! Pela voz, ele teve uma ideia de quem era. Ainda olhando para frente, Haruhiro disse, Sakanami-san? Eu sou seu substituto, disse Sakanami. Que a luz da juventude não se obscureça, pois é uma maldição de alta intensidade. Não deve ser manchada com sangue. Se tiver tempo para se arrepender, abrace a ambição. Seu coração se partirá de qualquer maneira. Você não está falando coisa com coisa, cara. Mas Haruhiro entendeu o que ele queria dizer. Sakanami estava dizendo, vá procurar Mary. Ele iria substituir Haruhiro. Meu substituto? Não, sussurrou Haruhiro. Não nos parecemos muito, Sakanami-san, então se trocarmos de lugar, ficará imediatamente óbvio que eu não estou aqui. Compartilhamos o mesmo sangue. Não há a menor possibilidade de sermos parentes de sangue. Sua mentora é Bárbara? Essa mulher te amarra e te faz desmaiar? Ah, porque nós dois somos ladrões. Isso é um pouco simplista, não acha? Você consegue diferenciar orcs de mortos-vivos? Perguntou Sakanami. Bem, não tão bem assim não, confessou Haruhiro. Haruhiro entendeu. Ele tinha que fazer isso. Rock estava perseguindo Arnold. Ele não tinha confiança em seu sucesso. Não podia fazer previsões, mas ainda era agora ou nunca. O que Hunter estava fazendo? Ele não estava olhando para cá. Parecia estar acompanhando a luta entre Rock e Arnold. Kuzaku, Shihoru e Yumi estavam na mesma situação. A grande águia negra não estava em lugar nenhum. Talvez fosse exagero supor que a águia pudesse estar monitorando Haruhiro e os outros de cima. Haruhiro assentiu levemente. Eu vou. Trocamos de lugar na contagem de 5, 8. Por que não 1, 2?
5:8. Contendo a vontade de dizer, escute quando as pessoas falarem com você, Haruhiro se virou e trocou de lugar com Sakanami. Ao se virar, ficou surpreso com o que viu nas costas de Sakanami. Sua postura, a posição do seu centro de gravidade, o jeito como se posicionava, tudo era Haruhiro. Ele estava imitando-o? Que tipo de talento especial era esse? Era assustador. Shihoru colocou a mão direita atrás das costas e fechou o punho. Essa era Shihoru. Ela foi a única a notar. Ela estava discretamente se despedindo de Haruhiro, dizendo, dê o seu melhor para incentivá-lo. Haruhiro assentiu com a cabeça. Furtividade. A névoa. Essa névoa que paira sobre Thousand Valley. Torne-se um com a névoa. Primeiro, ele foi para o sul. Não havia ninguém lá. Ele fez o possível para prestar o mínimo de atenção possível ao duelo entre Rock e Arnold. Aquilo distrairia, por mais que tentasse evitar. Não tenha pressa. Deixe-se levar pela correnteza. Não tenha pressa. Em hipótese alguma, permita que sua respiração seja interrompida. Meus batimentos cardíacos estão sob controle. Eu consigo fazer isso. Essa foi a última coisa em que ele pensou antes de entrar em pânico. Ai, ai, ai. Arnold se transformou em um redemoinho novamente. Desta vez ele estava baixo. Dobrando o corpo, abaixando-se o máximo que podia, girou como um peão. Rock se virou. Arnold o havia derrubado? Isso não seria ruim? Arnold rapidamente pegou sua katana e foi atrás de Rock. Rock se levantou de um salto e se preparou para revidar. A espada de Rock e a katana de Arnold quebraram. A luta tinha se transformado em uma briga generalizada. Se eles acabassem se agarrando, quem levaria a melhor? Haruhiro não sabia ao certo. No entanto, uma coisa era certa. Seria muito mais complicado do que uma luta com espadas e katanas que poderiam facilmente desferir um golpe fatal. Com certeza seria uma grande confusão. Não hesite, repreendeu-se. Vá, siga em frente. Transforme seu coração em gelo. Não sinta nada agora. Se você vir algo que pareça humanoide, simplesmente evite. Enquanto se certifica de não ser visto, mova-se para o sul. Depois para o oeste. Se procurasse às cegas, jamais encontraria Mary. Pelo mapa rudimentar que tinha em mente, ele conhecia a dimensão do acampamento de Forgan, ainda que vagamente. Primeiro, tentaria concentrar sua atenção no centro. Era como tentar agarrar uma nuvem. Ele podia estar fazendo algo imprudente. Isso podia ser uma atitude leviana da parte dele. Será que estava mesmo tudo bem? Será que ele não estava cometendo um erro? Ele deixou de lado toda a hesitação. Dependendo de como as coisas acontecessem, poderia ser inútil. Alegre. Alegre. Quero ver você. Quero ouvir sua voz. Quero ver seu rosto. Quero que me chame de Haru. Quero saber que você está segura o mais rápido possível. Estou agindo de acordo com meus sentimentos? Sim, estou. São meus sentimentos. Não consigo me livrar deles. Não adianta. Meu coração está tão quente que parece que vai explodir. Calma aí. Mesmo se eu deixasse meus sentimentos de lado, não conseguiria abandonar um camarada. Primeiro, Mary é nosso sacerdote, o centro do grupo. O quanto a ausência de um curandeiro limita o grupo. Aprendemos isso no outro mundo, onde não podíamos usar magia de luz. Agora, quando finalmente voltamos para Gringar, isso acontece. Não ter Mary é mais do que um mero inconveniente. Eu vou ao centro do acampamento de Forgan. Pegou. Inspirando profundamente, Haruhiro preparou seu estilete e a faca com guarda-mão, apesar de si mesmo. Ele ouvirá o miado de Uniaya. Onde? Não muito longe. Estava perto. Lá, adiante, à direita. Havia um Uniaya cinza com a cabeça para fora dos arbustos. O Uniaya cinza soltou um miado silencioso para Haruhiro. Sou um amigo, dizia. Será que ele podia confiar nisso? Era difícil decidir. Quando o Uniaya cinza saiu dos arbustos, caminhou sobre as quatro patas. Andou um pouco, depois se virou para olhar. Deu outro miado silencioso. Haruhiro mordeu o canto dos lábios. Você quer que eu te siga? O Uniaya cinza virou-se para frente e então partiu em meia corrida. Preciso ir, decidiu Haruhiro. Intuição era o máximo que se podia chamar aquilo. Mas havia pelo menos algum raciocínio por trás disso. Os Niaus de Forgan estavam sendo suprimidos pelos Niaus de Setora. Isso significava que provavelmente era um dos Niaus de Setora. Setora sabia o objetivo de Haruhiro. Aquele Uniaya devia ter encontrado onde ela estava. Estava tentando levar Haruhiro até lá. Dito isso, ele havia reunido todas essas informações enquanto seguia o Uniaya cinza. Ele achava que era lógico, mas só chegou a essa conclusão depois do ocorrido. A intuição veio primeiro. No fim, foi uma sorte ele ter seguido sua intuição. Como o Uniaya cinza estava na frente, ele só precisou tomar o mínimo de cautela e pôde se concentrar em seguir em frente enquanto atravessavam dois pequenos vales. Além deles, havia um lugar parecido com uma bacia, pequeno, mas largo e profundo, provavelmente com mais de 100 metros. No canto, ela estava lá. Foi Mary. Ela estava sentada no chão, com o rosto voltado para baixo. Estava acorrentada ou amarrada de alguma forma. Não muito longe dela, havia um humano. Era de uma raça com aparência semelhante à humana, uma criança. Será? Havia uma criatura parecida deitada com a cabeça apoiada nos cotovelos. Estaria ele guardando Mary? Se sim, não poderia estar dormindo. Será que não tinha nada para fazer e estava à toa? Haruhiro e o Uniaya cinza estavam espiando por trás de uma elevação no chão para ver o que estava acontecendo. Então ainda estavam a certa distância. O guarda de Mary ainda não os tinha notado. Pelo que parecia, não havia mais nada se movendo. O Uniaya cinza estava olhando para Haruhiro. Quando Haruhiro assentiu, o Uniaya cinza deu outro miado silencioso e saiu correndo. Ainda parecia irreal. Ele sentia como se seus pés não estivessem tocando o chão. Mary estava lá, vivo. Deveria ter sido normal para ele estar feliz, mas ele não sentia nenhuma emoção. Estranho. Ele estava calmo? Era só isso? Ele tinha que ajudá-la. Certo. Não importava como. Ele só precisava ajudar Mary rápido. Mary estava virado para o norte.
O guarda com aparência infantil estava a sudeste de Mary, talvez a 2 metros de distância, com o corpo voltado para noroeste. Por trás. Ele se aproximava sorrateiramente do guarda por trás. Não podia deixá-lo escapar. Também não queria que ele fizesse barulho. Nocauteá-lo? Não, isso não adiantava. Teria ele se esquecido do erro que cometera em Valuandin? O guarda tinha que morrer. Ele o mataria com um só golpe. Isso, não é uma criança, né? Haruhiro se perguntou. Ele é um guarda, então não pode ser. Ele provavelmente só pertence a uma raça assim. Além disso, mesmo que fosse uma criança humana, isso não mudaria o que eu devo fazer. Eu vou matá-lo. Eu consigo fazer isso. Haruhiro aproximou-se furtivamente do guarda usando furtividade. A possibilidade de fazer barulho era algo que nunca lhe passou pela cabeça. O que o preocupava era que o guarda olhasse em sua direção. Ou que Mary o visse, o que alertaria o guarda sobre sua presença. Não havia como evitar acidentes como aquele. Se acontecesse, ele terminaria rapidamente. Ele estava preparado, mas ficou aliviado por não ter chegado a esse ponto. Haruhiro quase alcançara o guarda de aparência infantil. O guarda era baixo e gordo, tinha orelhas pontudas e cantarolava uma melodia alegre. Haruhiro não precisou se animar com um 1-2 já. Ele se inclinou sobre o guarda e usou o golpe da aranha. Tapou a boca do guarda com a mão esquerda, virou-o de costas, cravou a adaga na garganta do guarda com a mão direita e em seguida cortou-a. O guarda se debateu, mas era tarde demais. Enquanto Haruhiro usava toda a sua força para imobilizar o guarda, Mary ergueu o rosto. Quando olhou na direção dele, seus olhos se arregalaram. Haru, ela sussurrou. Haruhiro não sabia como reagir. Para começar, sorriu. Mas aquele sorriso era terrivelmente constrangedor. Afinal, o guarda ainda estava vivo, lutando desesperadamente. Mas, naturalmente, tudo foi em vão. Finalmente, o guarda parou de se mexer. Haruhiro estava prestes a se afastar do guarda morto, mas repensou a ideia. Mary estava algemado. A chave. O guarda provavelmente tinha a chave. Ele examinou o corpo do guarda às pressas. Aquele sujeito realmente não era uma criança humana. O dorso do nariz era grosso, mas terrivelmente baixo, e o formato da cabeça com a testa larga e proeminente também era uma característica marcante. Os pelos grossos do corpo lembravam os de um animal. Havia um cordão em volta do pescoço dele. Estava lá. A chave estava pendurada no cordão. Haruhiro correu até Mary e removeu suas algemas. Nenhum dos dois disse uma palavra. Não tinham tempo para gentilezas. Haruhiro ofereceu a mão a Mary e a ajudou a se levantar. É claro que não podiam voltar para a aldeia. Tinham combinado um ponto de encontro com antecedência. Aquela saída, dali, era para Nordeste. Deviam ser os 8 quilômetros. Ele queria correr, mas Mary estava exausto. Era melhor não se esforçarem demais. Partiram imediatamente. Eu passei por momentos horríveis, disse Mary em voz baixa, e depois deu uma risadinha. Talvez ela quisesse tranquilizar Haruhiro com suas brincadeiras, mas ele queria ser quem a tranquilizava. Um momento terrível. Quão terrível tinha sido? O que tinham feito com ela? Aquilo o incomodava. Mas que motivo tinha para perguntar? Que bem poderia resultar disso? No mínimo, agora não era a hora. Você está bem agora, disse Haruhiro. Sim, gostaria de ter chegado mais rápido. Você foi muito rápido. Onde estão os outros? É sim. Sinceramente, ele não podia dizer que não havia problemas, ou que ela não precisava se preocupar, porque esse não era necessariamente o caso. O que tinha acontecido durante o confronto entre Rock e Arnold? Como as coisas se desenvolveram a partir dali? Como estavam Shihoru e Yumi Kusaku? Havia muitas incógnitas, ou melhor, não havia nada além de incógnitas. Mas e daí? Mary estava bem. O resto se resolveria de alguma forma. Eles certamente conseguiriam superar isso. Eles iriam superar. Para isso, ele precisava manter a cabeça no lugar. Não relaxar. Se não baixasse a guarda, conseguiria perceber o que estava acontecendo. Haruhiro parou e levantou a mão. Mary parou imediatamente também. Perto dali, havia um buraco que provavelmente não tinha nem 1 metro de profundidade. Os dois desceram até lá e sentaram-se. Ele tinha ouvido falar disso. Era fraco, mas era o som de um Nyaya. Será que ainda restavam os Nyaus de Forgan? Não, provavelmente não. Era o Nyaya de Setora. Seria um sinal? Estaria tentando dizer algo para Haruhiro? O quê? Ei, gritou uma voz. É mesmo? O Nyaya provavelmente estava tentando avisar Haruhiro que o dono daquela voz estava se aproximando. Eu sei que você está aí, Haruhiro. Saia daqui, seu pedaço de merda. Mary se aconchegou perto dele. Ela estava tremendo. Sua respiração ficou repentinamente irregular. Haruhiro ergueu a cabeça para fora do buraco. Seria aquilo? Vinha do leste. Ele conseguia ver silhuetas. Não muito longe. Estavam encobertas pela neblina, mas não estavam a mais de 50 metros de distância. Eles não estavam sozinhos. 4, não 5 pessoas. Nada bom. Se eles fossem fugir, teriam que fazer isso rápido. Aqueles caras estavam chegando cada vez mais perto. A cada passo que davam, as chances de fuga diminuíam. Ele havia tomado a decisão errada. De que adiantaria se esconder? Eles deveriam ter fugido imediatamente. Ele havia falhado. Ele deveria servir de isca para que Mary pudesse escapar sozinha. Mary não conhecia a região, então a probabilidade era enorme de que ela se perdesse. Eles a pegariam eventualmente. Precisavam fugir juntos. Por que Haruhiro estava hesitando daquele jeito? Ele sabia. Porque pensava que se chegasse a esse ponto, provavelmente não conseguiriam escapar. No mínimo, a abordagem mais óbvia não funcionaria. A menos que algo acontecesse, ou que ele fizesse algo acontecer, eles não conseguiriam fugir. Para Haruhiro, isso significava que ele precisava fazer alguma coisa acontecer. Ele não tinha ideia do que, mas faria alguma coisa. Mary, quando eu der o sinal, corra, disse ele com urgência. Comigo. Mary respirou fundo por um instante. Entendi. Mesmo que ele dissesse para ela ir sozinha, Mary jamais concordaria. De qualquer forma, eles ficariam juntos. Ele não deixaria Mary sozinha nunca mais. De jeito nenhum.
Saia daqui agora, Haruhiro. Pare de gritar. Haruhiro não apenas colocou a cabeça para fora, como também saiu do buraco. Isso é o pior, pensou ele, com o coração afundando. Junto com os outros membros do grupo, que incluía Hanta, estava Takazagi, um homem de meia-idade, caolho e com um braço só. Além disso, havia 2 orcs e um homem magro, de tez pálida e orelhas compridas que parecia ser um elfo. Hanta, Haruhiro pensou. Droga, Hanta. Os orcs e o elfo podiam até ser tranquilos, mas por que de todas as pessoas, ele tinha que trazer o Takazagi? Aquele velho claramente era problema. Takazagi segurava o cachimbo na boca e coçava a nuca com a mão esquerda. Entre ele e Haruhiro, qual deles tinha os olhos mais sonolentos? Quando Takazagi parou e apontou para a esquerda e para a direita com o queixo, os 2 orcs foram para a direita e o elfo foi para a esquerda. Ei, para o Pirorin. Hanta caminhou até ele. Onde está Mary? Não sei. Aposto que ela está por aqui em algum lugar, escondida. Haruhiro não respondeu, segurando firmemente o cabo de seu estilete. Devo fazer isso? Posso lutar com ele? Eu enxergo através de você. Hanta baixou a viseira e sacou a R-Hyper. Cada pensamento seu. Como? Desde o início, você planejava sair escondido e salvar o Mary, não é? Eu esperei, mas você não saiu, então pensei que tivesse ficado com medo. Como se eu fosse. Caramba, suas mãos estavam fracas. Não eram apenas as mãos. Era em todo o corpo. Está tudo bem assim? Praia, você realmente acha isso normal? Takazagi. Hanta inclinou-se um pouco para frente preparando o R-Hyper. Deixe-me ser quem o mata. Preciso provar minha lealdade. Você concorda com isso? Faça como quiser. Takazagi deu de ombros. Mas deixe-me dizer, eu não duvido particularmente de você. Mentiroso. Bom, tanto faz. Logo logo você vai acreditar em mim. Ah, Haruhiro pensou. Eu vejo. É isso aí. Haruhiro desembainhou não apenas seu estilete, mas também sua faca com a guarda. Hanta voou em sua direção. Salte para fora. Então, de fora do seu alcance. Ódio. Haruhiro deu um passo à frente diagonalmente para a direita, desviando por um triz. Desviar com folga era algo que ele não conseguia fazer. Era um ataque cortante e terrivelmente preciso, repleto de vigor. Se ele nunca o tivesse visto antes, poderia ter sido atingido. Mas ele já o tinha visto. Mais do que isso, ele tinha visto o ódio de Hanta com seus próprios olhos, centenas de vezes, provavelmente mais de 1000. Ele estivera assistindo a tudo isso durante todo esse tempo. Mas agora que se voltou contra mim, está tão ruim assim? Doía. Ele sentia como se seus nervos estivessem à flor da pele e expostos. Hanta usou outro salto para fora, tentando chegar ao lado de Haruhiro. Sua especialidade era encadear esse ataque com um corte. Não vou deixar, pensou Haruhiro. Você não vai me derrotar. Haruhiro continuava se movendo para manter Hanta bem à sua frente. Por mais que se movesse, Hanta sempre saltava com salto mortal. Ele brandia o destruidor. Ele o atacava com a faca. Haruhiro não conseguia respirar. Ele era rápido. Ou melhor, era ofuscante. Isso foi difícil. Haruhiro conhecia todas as cartas na manga de Hanta, então ainda podia lidar com a situação de alguma forma. Se não o conhecesse, já teria levado 1 ou 2 ferimentos há muito tempo. Até que conseguisse desvendar seus planos, seria uma luta difícil. Ele poderia ser derrotado, incapaz de resistir por tempo suficiente. Ele precisava levar a coisa a sério, ou ia se meter em encrenca. Não, ele estava falando sério e usando tudo o que tinha para se esquivar. Não era isso. Se ele não tivesse a intenção séria de derrotar Hanta, poderia ser abatido. Ele precisava adotar uma estratégia de matar antes de ser morto. Não podia permanecer passivo daquele jeito. Se fosse partir para o ataque, quanto antes melhor, enquanto ainda estivesse ileso. Nuva. Hanta usou o salto para tentar chegar ao lado esquerdo de Haruhiro. Haruhiro deu um passo diagonal para a esquerda. Ele passou por Hanta e se virou. Ele chegou lá, atrás dele. Ele o pegaria rapidamente com um golpe pelas costas ou aranha, e, desaparecido. Hanta brilhou e sumiu. Não, ele estava usando um estilo de movimento específico, um que fazia seu oponente, ou seja, Haruhiro, ter alucinações. Esquerda. Da esquerda. Ele veio. Imediatamente Haruhiro interceptou o R-Hyper de Hanta com seu estilete. Ele tinha certeza de que seria repelido com o reject. Antes disso, Haruhiro saltou para trás para criar distância entre eles. Sem hesitar, Hanta avançou. Como esperado. Se ele continuasse evitando, Haruhiro ficaria sem fôlego primeiro. Ele usaria o SWAT. Tapa, 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 tapa. Caramba, praia. Cada um de seus ataques é mais pesado do que eu imaginava. Fraco, 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 fraco. O que há de errado? Por que você está tão fraco, hein? Aff, cala a boca. Você é irritante. Você é só o Hanta. Droga, Hanta idiota. Era uma questão de compatibilidade. Ele sabia que sua personalidade não combinava com a de Hanta, mas também não era um adversário à altura. Hanta era do tipo que lutava com agilidade, variedade e um vasto repertório de golpes. Assim como Haruhiro conhecia Hanta, Hanta também conhecia Haruhiro, então era praticamente impossível flanqueá-lo em uma luta 1 contra 1. Se ele não conseguisse surpreendê-lo, não conseguisse torcer suas articulações para trás e não conseguisse se mover mais rápido que ele, como exatamente ele poderia vencer? Talvez eu não consiga vencer. Perder para Hanta? Haruhiro era um ladrão. Ladrões, ao contrário dos cavaleiros temíveis, não eram especialistas em combate. Para começar, eles não eram adequados para lutas diretas. Até mesmo seus equipamentos eram leves e finos. Era por isso que a situação estava se encaminhando dessa forma. Haruhiro não era de forma alguma inferior a Hanta. Não importava quem era melhor ou pior. No entanto, antes de se preocupar com o fato de que odiaria perder para Hanta, ou com o fato de que não queria perder, havia o problema mais prático de que se perdesse.
tudo estaria acabado. Ele tinha que vencer. Teria que arriscar tudo. Como fizera quando derrotou o Orc na Montanha do Dragão de Fogo. Precisava aceitar isso. Se o poder de Hanta era 10, o de Haruhiro era 7, talvez 8 no máximo. Não era tão ruim quanto com o Orc na Montanha do Dragão de Fogo, mas Hanta era mais forte que Haruhiro. Mesmo assim, havia coisas que ele podia fazer. Ele poderia acabar machucado e roxo também, mas... Está tudo bem, né? Haruhiro pensou. Hanta, você está bem com isso? Você sabe, né? Eu não consigo me conter, tá bom? A forma como Haruhiro derrotou o Orc na Montanha do Dragão de Fogo era algo que Hanta não tinha visto. Isso significava que ele não tinha visto Haruhiro dando tudo de si. Hanta não seria capaz de lidar com isso. Golpe, 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 golpe. A cada vez que usava o SWAT, seus sentidos se aguçavam. Hanta deu uma pancada forte com R-Hyper. Foi de propósito. Haruhiro não cairia nessa armadilha. Ainda não. Não era a hora certa. Haruhiro simplesmente usou o SWAT. Hanta riu e usou um exaustão leve. Ele saltou para trás para criar distância entre eles. Cara, o que você está tentando fazer? Ótimo. Pode vir. Não vai funcionar comigo. Vou provar aqui mesmo que no fim você não pode me vencer. Tanto faz. Vem pra cima, Hanta. Você não precisa me dizer. Hanta avançou em direção a ele com salto. Aquela postura era para raiva. Ele encadearia um combo a partir daquela estocada. Haruhiro não permitiria. Assalto. Ultrapassando seus limites, Haruhiro avançou com uma velocidade que contrariou as expectativas de Hanta. A ponta da espada de R-Hyper roçou a bochecha esquerda de Haruhiro. Usando sua faca com a guarda, Haruhiro desferiu um tapa na mão esquerda de Hanta. Ele golpeou com força a ponta do seu estilete na testa de Hanta, que estava coberta por um capacete, derrubando-o com uma rasteira. Hanta caiu de costas. Nesse momento, Haruhiro já estava atrás dele. Ele não estava pensando com a cabeça. Mesmo que não pensasse, seu corpo se moveria por conta própria. Ele cravou seu estilete no ombro direito de Hanta. Ugh! Hanta gemeu e deixou cair R-Hyper. Enquanto puxava o estilete para se libertar, Haruhiro passou o braço esquerdo em volta do pescoço de Hanta. Mesmo com a viseira abaixada, o capacete tinha buracos pelos quais ele podia enxergar. Se ele enfiasse o estilete ali. Se ele enfiar o estilete ali. Se ele fizesse isso. Haru! Gritou uma voz. Haruhiro puxou seu estilete. Não. Mary. Ela estava de pé, gritando. Haruhiro! Hanta se desvencilhou do braço esquerdo de Haruhiro. Você? Um dos orcs desabou, levando as mãos ao rosto. Era uma flecha. O rosto do orc havia sido atingido por uma flecha, provavelmente no olho. Takazaji desembainhou sua katana, derrubando algo no ar. Aquilo era uma flecha. Alguém estava atirando flechas de algum lugar. Haruhiro correu. Quem quer que fosse, qualquer que fosse seu objetivo, não importava. Por ora, algo havia acontecido. Graças a isso, uma chance em 1000 havia surgido em seu caminho. Mary também já estava correndo. Haruhiro logo a alcançou. Droga! Haruhiro! Feliz a... Os gritos de Hanta ficaram mais distantes a cada segundo. E quanto aos outros? Estavam perseguindo-os? Mesmo que estivessem, Haruhiro os despistaria. Haruhiro correu, sentindo continuamente a presença de Mary ao seu lado. Seu corpo estava pesado devido à letargia, um efeito colateral do ataque. Mas o que era um pouco de peso? Não o mataria. De repente percebeu que o nevoeiro havia ficado mais denso. Mesmo sem conseguir ver o sol e tendo perdido completamente o senso de direção, Haruhiro não parou. Norte. Ele sabia que deveria seguir mais ou menos para o norte. Provavelmente não havia ninguém os perseguindo. Pelo menos, ele não achava que houvesse alguém por perto. Você me deve uma, garoto. Surpreendentemente, ouviu-se uma voz. Haruhiro não havia podido contar com suas próprias habilidades de detecção, embora parte disso se devesse ao fato de ter enfrentado um oponente difícil. Haruhiro parou e olhou ao redor. Kuro-san? Uma árvore à esquerda tremeu e ouviu-se um farfalhar de folhas. Quando ele olhou para cima, Kuro estava sentado em um galho. O Moyuji me mandou fazer isso, entendeu? Ele disse para eu ir te ajudar. Fique à vontade para ser grato, tá bom? Bem, é claro que sou grato, disse Haruhiro. Antes era você, Kuro-san? Quem? Mary o encarou, com os ombros subindo e descendo a cada respiração. Ah, ele está nos Daybreakers. Basicamente, isso torna nosso aliado ou nosso camarada, por assim dizer. Eu sou o cara que salvou sua vida, tá? Se você quer simplificar as coisas. Eu suponho que sim, suspirou Haruhiro, balançando a cabeça imediatamente. Isso não era bom. Ele sentiu que ia relaxar. Era cedo demais para liberar a tensão agora. Como estão Rock e os outros? Não sei. Bom, tenho certeza de que eles estão bem. Tudo correu conforme o plano de Moyuji, como sempre. Kuro colocou a mão no galho, se pendurou nele e caiu no chão com um ufa. Então bocejou e se espreguiçou. Certo. Bom, até mais, garoto. Aonde você vai? Trabalhei demais hoje. Vou dormir um pouco em algum lugar. Estou cansado, afinal. Ah, sim. Vocês combinaram de se encontrar naquela caverna, certo? Kuro apontou para frente e para a direita. É por ali. Talvez a 6 quilômetros daqui. Bom, é isso, tchau. Ok. Kuro acenou para eles e desapareceu na névoa. Eles poderiam tê-lo parado e pedido informações, mas Haruhiro não estava com vontade. Ele não estava apenas sem vontade. Ele não estava com vontade de quase nada. Suas mãos tremiam um pouco. Seus pés não se moviam. Por que ele estava parado ali atordoado? Bem, não, ele não estava atordoado. E daí? Haru, você está bem? Ele sentiu a mão de Mary em suas costas. Haruhiro assentiu com a cabeça. Acenar com a cabeça foi o melhor que ele conseguiu fazer. Será que Haruhiro teria matado Hanta se Mary não o tivesse impedido? No fim, talvez ele não tivesse conseguido. Ou talvez tivesse. Será que Hanta tinha a intenção de matar Haruhiro? Parecia que sim, mas talvez ele estivesse planejando mostrar misericórdia no final. De qualquer forma, Haruhiro havia ferido Hanta com seu estilete.
Não fora um arranhão. Era um ferimento bastante profundo. Se não fosse tratado adequadamente, era bem possível que se tornasse algo muito grave. Era um ferimento sério. Não era algo que se fazia a um camarada. Haruhiro queria se agachar. Se ele se abaixasse, com certeza Mary o animaria. Ela o confortaria. Talvez até o abraçasse. Haruhiro queria essas coisas. Para ser sincero, ele as queria muito, mas não conseguia. Ele não queria se aproveitar da gentileza de Mary. Não era apropriado para Haruhiro fazer isso. Ele não tinha esse direito. Obviamente, ele não conseguia perdoar Hanta. Não importava o que acontecesse com Hanta, ele merecia. Mesmo assim, pelo menos por enquanto, ele não estava pronto para perdoar o que havia feito com as próprias mãos, e não estava disposto a se perdoar. Ele não queria aceitar que Hanta não era mais seu camarada.